Irmãos queridos, Queridos hermanos, que bom podermos estar juntos uma qué vez bueno mais essa estar noite. juntos una vez más esta noche. É bom Es bueno porque nós não estamos em torno do nosso próprio nome. porque nosotros no estamos alrededor de nuestro propio nombre. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Por mais simples que possa parecer, Por más simple que pueda parecer, mas também é complexo más es bien complejo e também é profundo. y también es profundo. Nós estamos numa obra Nosotros estamos en una obra onde o complexo donde lo complejo se revela na simplicidade. se revela en las cosas simples. Ela tem essas duas caras, essa obra de Tienen Deus. esas dos caras de esta obra. Ela é simples e complexa ao Es mesmo tempo. simple y compleja al mismo tiempo. É o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, Es el Dios creador de los cielos y la tierra, se manifestando na vida dos céus. manifestándose en la vida de nosotros. Então, nessa noite, Entonces, en esta noche, nós vamos, com a ajuda do Senhor, nosotros vamos con la ayuda del Señor, buscar seguir um pouco mais vamos a seguir un poco más aquilo que vínhamos compartilhando em Efésios. aquello que veníamos compartiendo en Efesios. Existe um aspecto daquela frase que nós viemos mencionando, Existe un aspecto de aquella frase que nosotros habíamos mencionado, bem no meio daquela frase, bien al medio de la frase. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Um ponto que era muito necessário ser visto Es un punto que necesitamos ver. é esse aspecto da preposição em. Lo que tiene que ver con la preposición A en. preposição em é muito importante, La preposición en es muy importante, porque se você tem a Cristo de um lado porque si usted tiene a Cristo en un lado e a igreja de outro, y la iglesia en otro, a palavra em tem todo o significado, la palabra en tiene otro significado, tem todo o significado tiene todo el significado de fazer convergir de hacer converger aquilo que é de Cristo lo que es de para Cristo o corpo de Cristo. al cuerpo de Cristo. Uma coisa é o que Cristo fez objetivamente. Una cosa es lo que hizo Cristo objetivamente. Você sabe o que é a obra objetiva de Cristo? ¿Usted sabe lo que es la obra objetiva de Cristo? É aquilo que ele fez sozinho. Es aquello que él hizo solo. Foi ele que pisou o Agar sozinho, Él fue el que pisó o Agar sozinho, el o lagar, sozinho. el lagar solo. Foi ele quem caminhou em direção à sua Foi cruz, El que caminó en dirección a sua cruz, a la cruz, que não é a nossa cruz. que no es nuestra A cruz. nossa cruz é a nossa cruz. Nuestra cruz es la A nuestra. cruz dele foi a cruz Y dele. la cruz de Él fue la cruz de Él. Não é a cruz dele que nós levamos. No es su cruz que nosotros É a llevamos, nossa cruz. es nuestra É cruz, muito diferente. que es muy isso. diferente. Então também ele esteve sozinho nesse momento da crucificação. También Él estuvo solo en ese momento de la Então a crucifixión. obra objetiva de Cristo Entonces la obra objetiva de é Cristo tudo aquilo que ele fez es todo aquello que Él hizo segundo a vontade do seu Pai según la voluntad del Padre e sozinho. y solo. Ele esteve sozinho aí. Él estuvo solo ahí en ese lugar. Agora, a revelação do corpo de Cristo, Ahora la revelación del cuerpo de ou a Cristo revelação da glória de Cristo E no la- corpo de y la Cristo, revelación de la gloria de Cristo en el se cuerpo de dá Cristo quando? se da cuando Quando o ministério do Espírito Santo, el ministerio del Espíritu Santo, porque você sabe, porque ustedes saben, depois que Jesus morreu, Que de- ressuscitou, después que Jesús murió, resucitó, ascendeu ascendió e junto com o seu Pai y junto con el Padre enviou o Espírito. envió al Espíritu Santo. Então veio com o Espírito, Entonces vino como el Espíritu, porque ele está no Espírito. porque Él está en el Ele Espíritu. não é o Espírito Santo, Él no es el Espíritu mas ele Santo, está no Espírito. mas Él está en el Espíritu Santo. Então veio habitar dentro de nós. Entonces Él vino a habitar dentro de nosotros. Para quê? ¿Para qué? Para que agora nós fôssemos substituídos. Para que nosotros fuéramos sustituidos. Então aquela vida que ele viveu aqui na Terra, Esa vida que Él vivió aquí en la tierra, agora é possível ser vivida pelo homem também. ahora es posible que nosotros podamos vivirla también. Pelo homem da nova criação. Por el nuevo hombre, Os que foram criados em Cristo Jesus. los que fueron creados en Cristo Jesús. Esses não têm somente a responsabilidade, Esos no tienen solamente una responsabilidad, mas a capacidade. es la capacidad. Eles têm a capacidade Ellos tienen la capacidad em Cristo en de Cristo viver de vivir como Cristo viveu nessa como terra. Cristo vivió en esta tierra. Por isso que a demanda da vida cristã Por é eso muito que la alta. demanda de la vida cristiana es muy Eu estava alta. mencionando para os irmãos no domingo, Yo le estaba diciendo a ustedes el domingo, quando vários textos, cuando hay varios nos textos, deparamos com vários textos nosotros pudimos ver varios textos que nos
nos deixam em grande dificuldade. que nos ponen en grandes problemas. Ser perfeito como é perfeito o Por Pai. ejemplo, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a las esposas como Cristo amó a la O que iglesia. deve ser amar a esposa como Cristo amou a ¿Qué igreja? quiere decir eso, amar la esposa como Cristo amó a la Alguém iglesia? acha que é só ir aí fora no mercado? ¿Alguno de ustedes encuentra que es algo... Alguém pensa que é só chegar, é só ir ao mercado, ¿Alguno de ustedes piensa que solo ir de compras comprar uma rosa, uma flor o comprar una flor e dar para a esposa? y dar para la esposa? E alguém pergunta: Y alguien pregunta, o que você está fazendo? ¿qué es lo que usted está haciendo? Estou amando a minha esposa. Yo estoy amando a mi esposa Como Cristo amou a igreja. como Cristo amó a la iglesia. Quanta diferença tem nisso. ¿Cuánta diferencia puede haber en eso? Não é só esse amor. No se trata de ese O amor. nível do amor é muito mais El profundo. nivel del amor es mucho más profundo. Você vê que é totalmente impossível vivermos tal amor. Se ve que podemos ver que es imposible vivir ese tipo de Em vida relação à mulher, en relación a la mujer. diz que ela deve se sujeitar ao seu marido. Dice que ella debe sujetarse a su esposo. Mas se você observar bem, Mas usted puede observar bien. sujeição não nasce na natureza humana. La sujeción no es parte de la naturaleza O que humana. nasce na natureza humana Lo que nace en la naturaleza é a humana rebeldia. es la rebelión. Quando o homem nasce, Cuando el hombre nace, ele já nasce com essa capacidade. él nace con la capacidad. Qual capacidade? ¿Cuál capacidad? De ser rebelde. De ser rebelde. Ele não se sujeita a nada. Él no se quiere sujetar a nada. Por isso você vai observar Por eso usted observa que amar a esposa que amar a la esposa e a esposa submeter ao seu marido y la esposa sujetarse a su marido como ao Senhor. como al Señor, Essas duas petições, esas dos essas duas demandas demandas, elas estão colocadas no final de Éfeso, están puestas en el final del libro no de final da Éfeso, carta, al fin de la porque carta, a carta obedece essa estrutura. porque la carta va obedeciendo una estructura. Qual é a estrutura? ¿Cuál es la Que estructura? primeiro estamos em Cristo, Primero tenemos que estar en Cristo, depois vamos crescendo nele, después comenzamos a crecer en Él, depois começamos a andar. después comenzamos a andar. Então, se estamos em Cristo Primero estamos en e Cristo estamos crescendo y nele, comenzamos a crecer en Él, a vida de amor dele en la vida de amor de Él, crescendo em nós, creciendo en o nosotros. que vai acontecer? ¿Y qué es lo que sucede al final? Chegamos ao ponto Podemos llegar al punto dessa substituição, de que seamos sustituidos, onde Deus começa a amar donde Dios comienza a amarnos através de nós. a través de nosotros. Então, não somente Cristo é o amor, No solamente Cristo nos amó. não somente Cristo é o amor, No solamente Cristo es amor, mas à medida que estamos identificados com Ele, mas en la medida que nos identificamos con Él, então também podemos amar. nosotros también podemos amar. Se você tem dificuldade em amar, Si nosotros tenemos dificultades en amar, você pode colocar dessa forma: nosotros podemos verlo de esta manera. é a nossa falta Nuestras faltas de identificação com quem ama, es, com aquele que é o amor. es una falta de identificación con la persona que debemos amar. Não, Ya, con com o amor, con el amor, com o Cristo. con Cristo. Então vamos ver dessa forma. Entonces miremoslo de esa forma. Se a vida cristã é impossível de ser vivida aqui na Terra, Si la vida cristiana no se puede vivir aquí en la tierra, só houve um homem que viveu tal vida. solo hubo una persona que vivió esa vida. Como ele viveu? ¿Cómo fue que él vivió? Ele amou, Él amó, ele perdoou, él perdonó, ele foi misericordioso. él fue misericordioso. Todos esses frutos estavam nele. Todas esas frutos o cualidades estaban en O él. que precisa ser visto em nós Lo que se necesita ver en nosotros era o que já estava nele. es aquello que estaba en él. Então, quando nós temos falta Entonces cuando nosotros faltamos do perdão, por de exemplo, perdón, porque diz assim, porque dice así, que nós devemos perdoar que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdoou. como Cristo nos perdonó. Amém? Amén. Então, esse é o padrão. Esa es la forma. Não é você desculpar alguém, No es que nosotros disculpemos a alguien, é você perdoar como Cristo perdoou. es perdonar a la persona como Él nos perdonó a nosotros. Esse é um nível muito alto. Ese es un nivel muy alto. Imagina se alguém leva a vida do seu filho Imagínense si alguien le quita la vida a su hijo e você tem que perdoar essa y pessoa. usted tiene que perdonar a esa persona. Tem coisas que são muito mais profundas do que parecem. Hay cosas que son demasiado profundas, más de lo que E essa parece. condição não está em nós. Y esa condición nosotros no la tenemos en forma natural. Mas Deus deu-nos a condição. Mas Dios nos dio esa Essa condición. condição é o seu próprio filho. Esa condición es su propio hijo. Então, onde está a dificuldade do nosso Entonces, viver ¿cuál es la cristão? dificultad que tenemos para vivir la vida Quando cristiana? nós temos falta de perdão, Cuando nosotros no tenemos falta de perdón, a resposta é la respuesta es porque temos falta
de relacionamento com Ele. porque tenemos falta de relacionamiento con el Señor. Quando temos falta de amor, Cuando tenemos falta de quando não amor, conseguimos amar os irmãos cuando no como podemos deveríamos, amar los hermanos como o deberíamos, que está acontecendo? ¿qué es lo que está É sucediendo? que nós não estamos nos relacionando com a fonte que é o amor. Claro, no nos estamos relacionando con la fuente del amor, que es el Señor. Tudo precisa vir dessa fonte. Todo necesita ser sacado de esa O fuente. que é a vida cristã, irmão? Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Numa única palavra poderíamos responder: En una palabra podríamos sintetizarla. Cristo. Cristo. O que é um cristão? ¿Qué es un É cristiano? uma pessoa colocada em Cristo. Es una persona puesta en Essa Cristo. palavra acontece mais de 200 vezes na carta de Paulo. Esa palabra está dice más de 200 veces en la carta Essa de Pablo. expressão sempre está no apóstolo Paulo. Esa expresión siempre estaba en el apóstol Ora Pablo. ele diz em Cristo Ahora él dice en Cristo e ora ele diz nele. y, E ora ele diz nele. y ahora él dice en él. É. Uma hora ele diz em Cristo, uma Uma- hora ele ah, diz em nele. Claro, una hora, a veces él dice en Cristo y a veces dice en él. É a mesma Es la coisa. misma expresión. É a mesma coisa. Ah. Então, se o Senhor nos ajudar, Si el Señor nos ayuda, realmente eu gostaria de tocar um pouco nesse aspecto da palavra em. me gustaría profundizar en la palabra en. Só que realmente o nosso tempo não vai ser possível. Si el tiempo no, puede ser que no sea posible. Então vamos à quinta essência dessa carta. Vamos a la quinta esencia de esta carta. Aquilo que está permeando toda a Bíblia. Eso que está permeando toda la Biblia. Irmãos, o Senhor nos colocou em Cristo. El Señor nos puso en Cristo. O Senhor sabe que nós não podemos dar nada a Ele de nós mesmos. El Señor sabe que nosotros no podemos dar nada a Él nuestro. Então vamos observar, vamos ver Vamos a ver, se conseguimos enxergar, si conseguimos ver com a ajuda do Senhor, con la ayuda del o Señor que é uma pessoa em Cristo. lo que es una persona en Cristo. Vamos novamente então a Efésios, Vamos nuevamente a logo no Efesios, início da carta, al comienzo de la carta. vou mencionar novamente para os meus irmãos. Les voy a mencionar nuevamente a ustedes, hermanos. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo en vosotros es la esperanza de la vida. Cristo e tudo o que está em Cristo. Cristo y todo lo que está en Cristo. Vós somos nós. Vos somos nosotros. Então a sua obra objetiva é o que Cristo fez. La obra objetiva es lo que Cristo hizo. E o que é a obra subjetiva? ¿Y cuál es la obra subjetiva? É tudo aquilo que é tomado de Cristo Es todo aquello que es sacado de pelo Cristo ministério do Espírito Santo por el ministerio del Espíritu e é dado a Santo nós. y es puesto en Por isso nosotros. você ouve essa expressão de Paulo em Efésios, Por eso que está esta expresión de Pablo aquí en Efesios. quando ele diz: a mim o mínimo de todos os santos Cuando dice a mí, el menor de todos los me santos, foi dada esta graça. me fue dada esta gracia. Qual é a graça de ¿Cuál Deus? es la gracia de Cristo? Anunciar. O Anunciar. que ele anuncia? ¿Qué es lo que era lo que él anunciaba? As igrejas do Brasil Las iglesias en el Brasil têm tido uma experiência tienen una experiencia que quando as coisas não estão indo bem, que cuando las cosas no están funcionando bien, os irmãos inventam um festival. los hermanos inventan un festival, Às vezes é de pipoca, a veces de cabritas, de esas para esas cosas. às vezes é de sorvete, A veces de helados, qualquer coisa que possa nos tirar daquilo. cualquier cosa que pueda sacarnos de esa condición. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo, Entonces la verdad de lo que se está haciendo, nós estamos nos distraindo mais de Cristo. no estamos sacando nada de Cristo. Nós temos que nos voltar para Ele. Nosotros tenemos que volvernos para Él. Sempre quando as coisas não estão bem, Siempre cuando las cosas no están bien, provavelmente, el problema es 99,9%. 99,9%. O que é? ¿Qué es? É que nós provavelmente perdemos o contato de Que comunhão. nosotros hemos perdido el contacto o la comunión. Tudo que acontece na vida da igreja Todo lo que sucede en la vida de la iglesia acontece a partir desse contato. de comunhão. acontece a partir de ese contacto o comunión con Cristo. Irmãos, não tenham dúvida, Yo no tengo duda, por toda a nossa vida, por toda nuestra por toda a vida, nossa peregrinação por nessa toda terra, nuestra peregrinación en esta tierra, essa vai ser a maior lição que vamos aprender. esa es la más grande lección que nosotros podemos aprender. Sem mim, nada podeis fazer. Sin mí nada puedes hacer. Se a nossa comunhão é fraca, Si nuestra comunión es débil, a nossa vida é fraca também. nuestra vida es débil A también. comunhão que eu falo não é a comunhão da igreja, La comunión que yo hablo no es la comunión de la é a iglesia, comunhão com Cristo. es la comunión con Se Cristo. cada de nós Si cada uno de tivéssemos nosotros as nossas vidas ajustadas a Cristo, tuviésemos nuestras vidas ajustadas a Cristo, eu queria saber
a mí me gustaría ver que tipo de problema se colocaria diante de nós. qué tipo de problema tendríamos nosotros delante de nosotros. Porque Cristo é a resposta de todos os problemas. Porque Cristo es respuesta a todos los problemas. O assunto é que a nossa comunhão, El tema es que nuestra comunión às vezes, ela é muito pequena es una comunión muy e pequeña os nossos problemas são muito y grandes. nuestros problemas son muy grandes. E nessa relação nós sempre saímos perdendo. Y en esa relación es donde siempre estamos E perdiendo. quando nós estamos com algum problema, Cuando nosotros tenemos algún quando problema, estamos com enfermidade, cuando por estamos exemplo, con enfermedades, por ejemplo, a única coisa que nós pensamos lo único que nosotros pensamos é em presbíteros e É. óleo, es en presbítero y aceite, porque nós queremos sair livres dos nossos problemas. porque nosotros queremos salir libres de la enfermedad o del Eu não estou problema. dizendo que você tenha que ficar doente, Yo no estoy diciendo que usted tiene que quedar enfermo, mas a questão é más la gestión es que o Senhor quer nos ensinar alguma que el coisa. Señor quiere siempre enseñarnos Ele não quer algo. nos tirar do problema. Él nos quiere sacar del Ele problema. nos quer fazer aprender uma lição Él lo que quiere es que nosotros podamos aprender una lección dentro desse problema. dentro del problema. Quando você aprende a lição, Cuando nosotros aprendemos la quando lección, nós aprendemos a lição, cuando nosotros aprendemos la então agora já lección, podemos sair daí, entonces ya podemos salir porque de a él, lição já foi dada. porque ya la lección fue entregada. Qual é a lição? ¿Cuál es la lección? A base sempre é a mesma. La base siempre va a ser la misma. Cristo Cristo precisa ser a resposta Cristo necesita ser la respuesta para todos os nossos. para todos nuestros problemas. Se a nossa vida com Cristo Si nuestra vida con Cristo tem nível menor do que os nossos problemas, tiene un nivel menor que nuestros então problemas, nós sempre seremos sucumbidos por Ele. entonces nosotros siempre seremos aplastados por Él. Mas à medida que estamos com Cristo, En la medida que nosotros estamos con a Cristo, nossa visão vai mudando em relação nuestra aos visión tiene problemas. que cambiar en relación a Ela los vai problemas. mudando efetivamente. Y ella cambia en forma efectiva. Você viu a experiência de Josué e Caleb? Usted vio la experiencia de Josué y Caleb. Haviam aqueles espias. Ahí estaban aquellos O que os espías. espias viam? ¿Qué fue lo que vieron los Só espías? ruínas. Solo Eles ruinas. sentiam-se como gafanhoto. Ellos sintieron como langostas. Eles não eram nem mais homens, Ellos ya no pensaban que eran hombres, já eram gafanhotos. ya eran langostas. Eles começaram a olhar as circunstâncias Ellos comenzaron a mirar las e circunstancias acharam que não haveria nenhuma chance para eles. y hallaron que no había ninguna posibilidad Mas para quando ellos. Caleb olhou, Mas cuando Caleb miró, era o mesmo quadro. era el mismo Não era um cuadro. quadro No diferente. fue un cuadro Caleb diferente. estava olhando a mesma coisa. Caleb estaba mirando la misma E o cosa. que Caleb ¿Y disse? qué fue lo que Caleb vio? Eles são pães para nós. Ellos van a ser comidos como pan para Por quê? nosotros. Por que isso é assim? ¿Por qué fue que él vio eso Porque así? depende da maneira como nós enxergamos as Porque coisas. nosotros depende de la manera de dónde miramos las Se cosas. enxergamos desde o nosso ponto de vista, Si miramos desde nuestro punto de só vista, vemos o caos. solo vemos dificultades. Agora nós entendemos Ahora nosotros podemos por que entender Ele nos colocou em Cristo. por qué fue que él nos puso en Não Cristo. diz que foi só em Cristo, No dice que fue solo en diz Cristo, que foi em regiões celestiais. sino también en las regiones É porque celestiales. das regiões celestiais, Porque en las regiones celestiales você olha desde cima. usted puede mirar desde arriba. Você não olha na mesma instância que Usted no você está está. en la misma altura o en la misma dimensión que el Você é problema. retirado de você mesmo Usted es sacado de usted mismo para olhar da perspectiva de Deus. para mirar de la perspectiva divina. Isso também é um assunto que permeia todo o Antigo Testamento, Y eso es inclusive o algo Novo. que también atraviesa todo el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo Isso é Testamento. impressionante. Eso es O Senhor impresionante. sempre precisa nos tirar de nós mesmos, El Señor siempre necesita sacarnos de para nosotros que a gente mismos, possa ver as coisas como elas são efetivamente. para que nosotros podamos ver las cosas en forma objetiva. Então, quando ele disse eles são pães para nós, Cuando Él dijo que los Que os los gigantes- enemigos eran panes para o Él, que ele está dizendo? ¿qué es lo que quería decir? Eles são o nosso alimento. Que ellos iban a ser su alimento. Nós vamos crescer nos alimentando deles. Nosotros vamos a crecer alimentándonos de Él. Aquilo que para uns era problema, Aquello que para uno era problema, para Caleb era alimento. para Caleb era alimento. Então é isso que a diversidade provoca naqueles que têm visão. Eso es la diversidad que provoca en aquellos que A tienen visión. diversidade provoca La diversidad provoca crescimento crecimiento naqueles que têm visão en aquellos que tienen visión daquilo que está acontecendo. de aquello que está aconteciendo. Irmãos, nós não estamos mais nas mãos do diabo. Nosotros ya no estamos más en las manos del diablo. O diabo é trato passado. El diablo es algo que ya pasó. Nós estamos nas mãos de Deus. Nosotros ya estamos en las manos de Qualquer Dios. coisa que aconteça conosco Cualquier cosa que suceda con tem o nosotros domínio da mão soberana de Deus. tiene el dominio de la mano soberana Nós não de estamos Dios. jogados ao acaso, Que não. nosotros no estamos sueltos hacia Existe nada. um homem na glória Existe alguien en la e gloria ele está sentado num y Él trono. está sentado en el trono. Não vamos acreditar que o diabo é quem está tomando a frente das No coisas. vamos a creer que el diablo es el que está dirigiendo todas estas cosas. Não, é o Senhor da glória. Es el Señor de la gloria. É Javé
es Jehová Yahvé, que vai à frente da que batalha. está al frente de la Esse é o batalla. único general que vai à frente. Ese es el único general que está al Em frente. nenhum exército do mundo você vai encontrar um general que vai à frente. Y en ningún ejército del mundo usted encontrará un general que va al frente. Porque se você fere o general, você termina a guerra. Porque si usted es un general, usted gana la guerra. Se você tem um rei à frente, Si usted tiene un rey al frente, e se alguém fere esse rei, y si el rey está al frente y es herido, então a guerra foi perdida. entonces la guerra terminó, fue Esse é perdida. o único general que vai à frente. Este es el único general que está al frente. O general de guerra. El general de O guerra. general de batalha. El general de la Você batalla. vai ver esse general Usted va a ver este general sendo citado 14 vezes siendo citado 14 veces no livro de Ageu. en el libro de Ageo. Por que ele é citado tantas ¿Por vezes? qué él es citado tantas veces? Porque esse livro trata de edificação. Porque ese libro habla de la E edificación. quando nós estamos em edificação, Cuando nosotros estamos en edificación, nós estamos em guerra. nosotros estamos en E guerra. se estamos em guerra, Y si nosotros estamos en o que é que guerra, nós precisamos? ¿qué es lo que necesitamos? De um general de De guerra. un general de guerra. Então ele se apresenta aí. Entonces él se presenta así. Javé Sabaoth, Entonces Jehová, general de guerra. general de los ejércitos de Dios. Ele vai na frente. Él es el que va a traer. Bendito seja o nome do Bendito Senhor. sea el nombre del Amén. Señor. Aleluya. Capítulo 1 de Efésios. irmãos, por Capítulo favor. 1 de Efesios. Versículos 3 e 4. El verso 3 y 4. Sim? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos continuar com o versículo 5, por favor, irmãos. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amém. Nós já falamos para os irmãos no domingo Nosotros hablamos para ustedes el domingo, que essa renda, galera, sí, sim, a mesma tradução Que- que vocês usam que la misma traducción que ustedes é usan muito parecida à nossa. es muy parecida a la traducción Essa portuguesa. tradução da palavra grega uiostesia Esa traducción de la palabra griega Uiostesía. uiostesía é uma tradução muito ruim. es una traducción muy mala. Quando quando usa a expressão filhos por adoção. Cuando usa la expresión hijos por adopción, Nós nos lembramos nosotros nos que a acordamos. uiotesia, na verdade, era uma festa que acontecia. Nosotros nos acordamos que uiostesía era una fiesta que sucedía. Então, quando uma criança já estava numa idade adulta, Cuando un niño Un filho. estaba en una edad adulta, un hijo, então seu pai fazia uma grande festa, el papá hacía una grande fiesta. convidava todos os seus amigos, Invitaba a todos los e no amigos momento específico da festa, y en un momento especial de la fiesta, ele mandava todos pararem, ficarem com a atenção voltados para esse él momento. hacía que todos pararan y que se prestara atención a ese momento. Então ele apresentava o seu filho, Entonces el hijo era há em presentado torno de 15 anos. en torno a los 15 Se años. você olha Gálatas capítulo 1, por exemplo, lá, Se você pode ver- Gálatas 4, Gálatas não capítulo vamos, 4, não vamos aí, só vamos mencionar. solo lo vamos a mencionar. Aí fala do menino, Ahí habla de un niño quando ele é senhor de tudo, cuando él es señor de mas ele todo, não pode administrar pero nada. él no puede administrar nada, Então tem os seus tutores e curadores para porque tiene fazer. que ser guiado por tutores todavía. Ok. Mas quando esse menino cresce, Más cuando ese niño se desarrolla y então chega crece, um momento onde ele vai administrar os negócios do seu pai. entonces sí podrá ser el momento cuando él pueda administrar los negocios de su padre. Isso é muito importante para nós. Eso es muy importante para Porque nosotros, na estrutura de Efésios, porque en la estructura del libro de como Efesios, está estruturada essa carta, como está estructurada esta carta, normalmente se trata visão e vocação. se trata de la visión y de la vocación. Normalmente é abordado a visão
Primero es abordada la visión, de onde estamos, de donde nosotros estamos, e depois vamos para o capítulo 4, y después nosotros pasamos al capítulo 4, onde diz que devemos andar donde dice que nosotros debemos de andar acordo com a vocação que fomos chamados. de acuerdo con la vocación con la que fuimos Então, como llamados. fomos chamados? ¿Cómo es que fuimos llamados? Em Cristo. En E Cristo. como devemos andar? ¿Y cómo es que debemos andar? Em Cristo. En Cristo. Basicamente, essa é a divisão da carta. Básicamente esa es la división de la carta. Mas na prática, Mas en la a práctica coisa não é tão simples assim. las cosas no son tan sencillas. Então así. agora eu consigo compreender Entonces ahora yo puedo que o comprender versículo 5 é tudo para nós. que el versículo 5 es todo para Porque ele nos nosotros. dá, depois de nos manter na região celestial, Porque después de él llevarnos a las regiones ele celestiales, agora nos dá um destino. él nos da un destino. Então foi feito assim, irmãos. Entonces las cosas fueron hechas así. Primeiro fomos eleitos nele, Primero antes da fundação fuimos do mundo. elegidos en él antes de la fundación Ele del já mundo. conhecia a sua decisão. Él ya conocía su propia E decisión. antes de nós tomarmos a nossa decisão por Y ele, antes que nosotros tomáramos la decisión por él, ele já tomou a sua decisão por nós. él había tomado la decisión por Ele nosotros. sabia que receberíamos o sacrifício do seu filho. Él sabía que nosotros íbamos a recibir el sacrificio de su Então hijo. a eleição é em Cristo. Entonces la elección es en Cristo. Como o nosso irmão Gino estava falando. Como nuestro hermano Gino estaba Não, conversando. não existe uma eleição fora de Cristo. No puede haber una elección sin Cristo, fuera de Deus Cristo. não faz acepção de pessoas. Dios no hace acepción de A personas. eleição é em Cristo. La elección es en Então ele Cristo. já conhecia Entonces Él ya nos conocía, os que iam receber o sacrifício. los que iban a recibir el sacrificio de su E esses hijo. mesmos que já iriam receber o Y sacrifício esos mismos que iban a recibir el sacrificio de su tiveram hijo fim e destino específico, tuvieron una finalidad y un destino específico, estabelecida por Deus. establecida por Dios. Deus sabia, Dios ainda sabía, antes de nascermos, antes que nosotros que naciésemos, receberíamos o sacrifício do que seu filho. nosotros íbamos a recibir el sacrificio de su hijo. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué fue lo que Ele Él nos hizo? deu destino antecipadamente. Entonces Él nos dio un destino anticipado. Antes de nós nascermos, Antes de nuestro nós nacimiento, já tínhamos destino. nosotros ya teníamos un destino. Interessante que às vezes somos crentes há tantos anos, Interesante que a veces tenemos tanto tiempo de creyente, mas ainda não entendemos que temos um más y destino. todavía no entendemos que estamos destinados hacia algo. Normalmente nós relacionamos esse destino com o céu, Generalmente nosotros relacionamos el destino con ir al cielo. mas isso faz parte do destino. Eso sí es parte del destino, Mas não é ainda o objetivo mas no principal. es el objetivo principal. Então qual é o destino? Entonces, ¿cuál es el destino aquí en Ser esta carta? maduros. La madurez. Irmãos, isso tem muito significado. Madurez, eso tiene mucho significado. Se fosse o destino ir ao céu, Si fuese solo el destino ir al cielo, bom, já nos identificamos com Cristo. y ya nos identificamos con Ele já Cristo, perdoou os nossos ya pecados. perdonó nuestros pecados, Não precisamos nos preocupar mais. entonces ya no tendríamos que preocuparnos nada Comamos más. e bebamos que amanhã morreremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Não, mas não pode ser assim. Mas la cosa no es O así. que a palavra nos fala? ¿De qué Que palabra nos habla? esse destino Que este destino é sermos maduros como Ele é maduro. es llegar a la madurez de Cristo como Él es maduro. Por isso que Ele amadureceu nessa terra. Por eso que Él tuvo que madurar en esta tierra. Você compreende isso, irmão? ¿Usted entiende eso? Por que Jesus teve que amadurecer? ¿Por qué Cristo tuvo que madurar en esta tierra? Porque Ele não veio como Deus. Porque Él no vino como Dios. Ainda sendo Deus, Él, aún siendo Dios, Ele vem como homem. Él vino como Ele hombre. aprende obediência naquilo que Ele padece. Él tuvo que aprender la obediencia en aquello que Tudo que padeció. esse homem fez era perfeito. Todo lo que Él hizo fue perfecto. Quando ele, por exemplo, fazia uma cadeira, Cuando Él hacía una silla, você acha que ele cobrava 50? usted encuentra que Él podría cobrar unos 50, Cobrava 50 para fazer uma cadeira cobraba 50 para hacer una e silla. depois entregava uma cadeira com 3 pernas. Y después entregaba una silla con 3 patas. Você acha que ele faria isso? ¿Usted encuentra que hacía eso? Você acha que sim? ¿Usted piensa que podía ser así? Vocês estão compreendendo? ¿Usted está entendiendo? Ele jamais faria isso. Él jamás haría eso. Ele era um homem de caráter. Él era una persona de Por carácter. que ele precisava ter esse caráter? ¿Por qué necesitaba tener ese carácter? Primeiro, porque esse caráter estava identificado com a sua natureza. Porque ese carácter se identificaba con su naturaleza. Se ele é Deus, Si Él es a Dios, sua natureza, si Él es Dios, su o naturaleza seu caráter, y su carácter também é de Deus. también es Dios. Ele não vai ter um caráter Él diferente. no puede tener un carácter diferente. Mas quando ele passa toda a sua vida
aqui Mas cuando él pasa toda su vida aquí, de uma forma perfeita, de una forma perfecta, a explicação mais profunda que a gente pode dar la explicación más profunda que nosotros podemos dar é para que quando Ele nos substituísse, es para que cuando Él nos para quando Ele sustituya, viesse viver em nós, para cuando Él venga a vivir en pudesse nosotros, cumprir em nós pudiera cumplir en aquela nosotros palavra que Paulo fala em Gálatas 2:20. aquella palabra que Pablo habla en Gálatas Não 12. vivo mais Ya no vivo más yo, mas Cristo mas vive. Cristo vive en mí. Você entende por que Cristo tem que viver em nós? Usted entiende por qué es que el Señor tiene que vivir en Não nosotros. só morar em nós, No solo debe morar en nosotros, viver em nós, tiene que vivir en nosotros, substituir a nossa vida. sustituir nuestras É vidas. isso que Romanos capítulo 5 ensina. Eso es lo que Romanos capítulo 5 enseña. Diz que o sangue Dice que la sangre já nos livrou da ira futura. ya nos libró de la ira venidera. Estamos livres do trono branco. Ya estamos libres de ir al trono blanco, Estamos livres da condenação. libres de la condenación. Mas o que mais diz ali? Más que más dice allí, Que agora nós estamos sendo salvos pela sua vida. que ahora nosotros estamos siendo salvos por su vida. Então uma coisa é a salvação do sangue, Una cosa es la salvación por su para nos sangre, livrar da ira futura. para librarnos de la ira futura. Nos livrou do inferno, Nos libró del nos infierno, livrou do diabo, nos libró del de diablo tudo isso. y de todo eso. Mas o que mais diz? Más que más falta. Não diz só isso. No es solo eso. Diz que pela sua vida Dice que por su nós vida também vamos sendo salvos. nosotros también Então vamos fomos siendo salvos salvos. pelo sangue Entonces somos salvos por la para ficar sangre livre do dia da para ira. quedar libre en el día de la E ira. somos substituídos pela vida Y somos sustituidos por su para vida viver uma vida cristã para adequada. poder vivir una vida cristiana adequada. adecuada. Então ele viveu de forma adequada. Entonces él vivió en una forma adecuada. Se estamos identificados com ele, Y irmão, si nosotros estamos identificados se con él, buscamos a ele, si lo buscamos a se él, temos olhos apenas para y ele, si tenemos los ojos solo para se os Dios, desejos do nosso coração são para si ele, el deseo de nuestro corazón es para se él, todo o nosso amor é para si ele, todo nuestro amor es para él, se os nossos olhos estão abertos em direção a si ele, nuestros ojos se vuelven en dirección a él, aí nós teremos a vida cristã entonces adequada. ahí nosotros podemos tener la vida cristiana adecuada. Mas como é que nós entendemos, como as nossas igrejas compreendem isso hoje? Mas ¿cómo es que las iglesias entienden eso Os ahora? cristãos quase de uma forma geral. Los cristianos casi de una manera general. Já levantei minha mão, Ya levanté mi já mano, recebi a Jesus, ya recibí a já tenho Jesús, Jesus no meu ya tengo coração, Jesús en mi corazón. agora eu vou à igreja. Entonces ahora solo parece que es ir a la iglesia. Bom, e aí fica. Y ahí se queda. Não cresce, Y no crece, não amadurece. no madura. O que é esse amadurecimento? ¿Qué significa esa madurez? Ninguém pode dar fruto de maturidade Nadie puede dar fruto de madurez se não estiver ligado na videira. si no está ligado a la vida de É Cristo. Ele a fonte, irmão. Él es la fuente. Nós não podemos ir ao fruto. Nosotros no podemos Nós tener não temos que fruto. nos preocupar com o resultado. Nosotros no tenemos que preocuparnos con el O que nós temos que resultado. nos preocupar? ¿Con qué es que debemos Em preocuparnos? que posição está a nossa vida? ¿En qué posición está nuestra vida? Estamos em nós mesmos? Si estamos en nosotros mismos, Estamos buscando fazer as coisas a partir da estamos nossa mente? buscando hacer las cosas a partir de nuestra mente, Então nós estamos em nós mesmos. entonces nosotros estamos en nosotros Mas mismos. o que ele quer nos dizer? Más que lo que él nos dice. Paulo ora Pablo ora abundantemente para que ele abundantemente estivesse em espírito de revelação. para que nosotros podamos tener espíritu de revelación. Não é revelação do que está acontecendo na vida do vizinho. No es revelación de lo que está aconteciendo en la vida del Às vecino. vezes as pessoas acham A veces las personas quieren, que isso é uma revelação creen que esa es una revelación do que está acontecendo na vida do irmão. de lo que está aconteciendo en la vida E de otro alguém fala hermano. assim, aquele irmão tem um grande dom. Algún dice, aquel hermano tiene un gran E don. qual é o dom dele? ¿Cuál es el don de él? Revelar a vida do outro irmão. Que le saca la vida afuera a los de los otros hermanos. Ele revela a vida do outro irmão. Él puede revelar la vida de los otros hermanos. Mas a dele fica oculta. Más la Biblia queda oculta. Não, a vida dele fica Además la oculta. vida de él queda oculta. A vida do irmão é que é exposta. Claro, la vida de los otros es que es expuesta. Aí eu pergunto, isso é dom Y yo le pregunto, ¿eso es don? ou é dão? Porque tem algo que vem de Adão. ¿O que es Adán? ¿Ah? Tem algo que vem de Adão. Claro, tiene algo que viene de E Adán. tem algo que realmente vem de Cristo. Y otra cosa es lo que viene de Então Cristo. o Senhor sempre vai estar abrindo nossos olhos. Entonces el Señor siempre va a estar abriendo nuestros Em ojos. dois níveis. En los dos Isso não niveles. tem nada a ver com os irmãos. Eso no tiene nada que ver con los É a hermanos. visão de quem Cristo é Es la visión de quién Cristo es e de quem nós somos. y de quién nosotros somos.
Aquela visão que Pedro teve. Esa es la visión que Pedro tuvo. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Señor, apártate de mí porque soy pecador. São duas visões maravilhosas. Son dos visiones maravillosas. Uma que ele é o Senhor, o Kyrios, Uno que Él es el Señor, el Kyrios, e eu sou um grande pecador. y que yo soy un gran pecador. Então nessa relação nós vamos crescendo. Entonces es en esa relación que nosotros À medida que vamos vamos crescendo, vamos amadurecendo. Entonces, a la medida que vamos creciendo, vamos madurando. E à medida que vamos amadurecendo, Y en la medida que vamos madurando, vamos servindo para duas coisas. vamos sirviendo para dos cosas. Compartilhamos um pouco disso com os irmãos metodistas. Compartimos con eso con los hermanos metodistas. O capítulo 4 de El Efésios capítulo 4 de Efesios fala de serviço, habla de servicio, porque também nós temos essa estrutura na carta, porque nosotros tenemos esa estructura en la casa, da vida com Cristo, de la vida con Cristo, da vida crescendo, de la vida creciendo, da natureza da de igreja, la naturaleza de la iglesia, da vida da igreja de la vida de la e iglesia do serviço da y igreja. del servicio de la iglesia. Efésios é Efesios uma carta que mostra a glória da igreja. es una carta que muestra la gloria de la Que iglesia. glória é essa? ¿Cuál es la É gloria? a glória de Cristo. Es la gloria de Cristo. Demonstrada de que forma? ¿Demostrada de qué forma? No serviço da igreja. En el servicio de la Então, iglesia. quando estamos servindo, Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo, estamos repartindo a Cristo entre os irmãos. estamos repartiendo a Cristo entre los hermanos. Existem duas formas de servir. Existen dos formas de servir. A primeira é servir por nós mesmos. La primera es servir por nosotros A mismos. segunda La segunda é Cristo. es Cristo. Somos nós amadurecidos Son nele. nosotros madurando en Vamos Cristo apresentando esse fruto. y empezamos a presentar ese O fruto. fruto de Cristo. El fruto que es Se de ele é Cristo. amadurecido em nós, Se ele ou madura se em nós nosotros, somos amadurecidos Si nele, nosotros somos madurados en Él, então o que vamos dar para os nossos irmãos? entonces, ¿qué le vamos a dar a los hermanos? Aquilo que Cristo é. Aquello que Cristo E é es. isso que edifica a igreja. Y eso es lo que edifica la Eu iglesia. gostaria de ler também com vocês um pouco disso. Me gustaría leer un poco de esto. Se o también. Senhor nos der mais uns 10 minutos depois, Si el Señor nos da unos 10 minutos então nós después, vamos observar nosotros vamos a que observar nós estamos sendo preparados, que nosotros estamos siendo preparados, amadurecidos, madurando nesse tempo, en este tiempo, nessa era, en esta para era, o serviço. para el servicio. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mas mais do que isso, Más que na eso, medida que amadurecemos também para o serviço, en la medida que maduramos también para el servicio, nós estamos nos preparando como noiva nosotros nos estamos preparando como una novia para a era vindoura. para la era venidera. Nós não estamos sendo preparados apenas para esse tempo. Nosotros no estamos siendo preparados solo para ahora. Nós estamos sendo preparados agora Nosotros estamos siendo preparados ahora para a manifestação de Cristo nessa era. para la manifestación de Cristo en esta era. Então, o serviço e a vida da igreja é muito importante. Entonces el servicio y la vida de la iglesia Por isso que es ela, muy por importante. isso que ela precisa amadurecer em Por Cristo. eso que nosotros necesitamos esa madurez Mas en não vamos Cristo. colocar os nossos olhos apenas nessa era. Mas nosotros no podemos poner los ojos solo en esta era. Existe um casamento com dia e hora marcado. Existe un casamiento con un día y con una hora que están marcados. Nós não conhecemos esse dia e hora. Nosotros no conocemos el día y la hora. Mas quando você abre o capítulo 19 Más cuando usted va al capítulo de 19 Apocalipse, de Apocalipsis, lá está o casamento. allá está el Lá estão as casamiento. bodas. Allá están las O bodas. Senhor não disse dia e hora, El Señor no dice el día y la hora, mas haverá um dia mas habrá un día, onde esse casamento acontece de fato. entonces ese casamiento acontece de verdad. Então, nosso foco aqui Entonces nuestra mirada aquí é entender o seguinte, es entender lo siguiente, que se estamos nele, que si nosotros estamos en nele vamos crescendo. Él vamos creciendo. E à medida que vamos crescendo, Y en la medida que vamos vamos sendo creciendo, preparados para o serviço. empezamos a ser preparados para el servicio. Nessa era. En esta E era na era vindoura, y en la era venidera, também estamos sendo preparados para eso también estamos siendo preparados como noiva, como una novia adornados adornada para o dia do casamento. para el día de casamiento. O capítulo 8 El capítulo de 8 Cantares, de vou Cantares, só mencionar no versículo 8, voy a solo mencionar el naquela versículo 8, relação de Sulamita e Salomão, en aquella relación de Sulamita y Salomón. aquela alegoria maravilhosa, Esa es una alegoría maravillosa. diz o seguinte: Dice lo temos uma siguiente, irmã pequena tengo una hermana pequeña que ainda não tem peitos. que todavía no tiene O pechos. que será dessa nossa ¿Y irmã qué será de nuestra o hermana dia em que ela for pedida em casamento? el día que ella fuese pedida en Que casamiento? texto maravilhoso. Qué texto maravilloso. Porque diz que temos uma irmã pequena Porque dice que nosotros tenemos una hermana pequeña que ainda não tem que peitos. todavía no tenía pechos. Claro, ela não pode ter peitos. Claro, todavía no podía tener Porque pechos. peitos fala de maturidade. Porque los pechos hablan de la Ele é naturaleza, alimento, que es el é uma alimento, figura de alimento, que es una figura del mas é como alimento. Pedro fala. Mas es como Pedro É o habla, leite es la ley racional
racional, para racionada, que por ele vá crescendo. para que nosotros podamos crecer. Então, Paulo também fala aos Coríntios, Entonces Pablo también le com habla a los leite vos corintios, criei, con la leche que não fueron vos criados. pude dar manjar, No les pude dar manjar, porque vocês não podem, porque no crecían, ainda não podem. porque todavía no podían. Então, o leite serve para duas coisas. Entonces la leche es para dos O cosas. leite fala de alimentação, La leche habla de la e à alimentación, medida que se alimenta, cresce. y el que se alimenta crece. Então, essa menina ainda não tem seios. Entonces esa niña todavía no crecía. Por que, No que, ela, tenía por que, que ela não tem peitos? pecho. ¿Por qué no tenía pecho? Porque ela ainda é muito jovem. Porque todavía era muy joven. Da mesma forma, a igreja. De la misma Ela é uma forma la figura da iglesia. igreja. Eso es una figura de la Não iglesia. existe problema nenhum em não ter peitos. No existe problema ninguno en no tener pecho. Para uma menina, Para una niña, para uma mulher, não. para una mujer no. Existe algum problema aí. Existe un problema ahí. A hipomastia não é algo normal. Ahí para una persona así no es algo É normal. uma hipomastia. Eh, Então, essa maturidade ela não tem ainda. Esa naturaleza todavía no se Maturidad. desarrolla, esa naturaleza, Essa maturidade ela não tem ainda. esa madurez no la tiene todavía. Por que, que ela não tem? ¿Por qué es que Porque ela todavía é no la muito tiene? jovem. Porque ella es muy Quando você joven. vê uma igreja jovem, Cuando nosotros encontramos una iglesia não tem nenhum joven, problema essa igreja não ter no tiene maturidade. problema de esa iglesia no Uma ser igreja madura, jovem. porque es una iglesia joven. Mas aquela jovem, Mas aquella iglesia ela joven, já tem os hormônios da sexualidade. porque esa Ela já iglesia tem os hormônios da ya tiene sexualidade. las hormonas de la sexualidad. Só que eles ainda não estão na corrente sanguínea sendo desenvolvidos. Todavía no está siendo desarrollado. Por que isso é assim? ¿Por qué es así? Porque ela ainda é muito jovem. Porque todavía es muy joven. Então todos nós somos assim. En todos nosotros somos Se así. somos jovens, Si somos ainda jóvenes, não temos maturidade. si somos jóvenes todavía no estamos maduros. Ainda não temos seios. Todavía no tenemos ese sexo. Mas o que o texto continua dizendo? ¿Qué es lo que el texto continúa diciendo? Que haverá um dia Que llegará un día que alguém a pedirá em casamento. que alguien la va a pedir en casamiento. E o que vai acontecer? ¿Y qué es lo que va a suceder? Se ela ainda não tem peitos, Si ella todavía no tiene se ela não pecho, tem maturidade, si ella no ha madurado, como ela vai poder casar? ¿cómo ella se podrá casar? Não se pode casar. No se puede casar. Então observa isso, irmão. Entonces, observe eso, hermano. O Senhor precisa nos ter crescendo. El Señor necesita que nosotros Nós crezcamos. precisamos crescer continuamente. Nosotros necesitamos crecer Enquanto você continuamente. e eu estivermos peregrinando nessa terra, Durante nuestra peregrinación en esta nós tierra, sempre temos que estar crescendo. nosotros siempre debemos estar creciendo. Devemos sempre nos sentir como um vaso vazio. Siempre debemos sentirnos como un vaso vacío. Nunca se sinta como um vaso cheio. Nunca nos sintamos como un vaso lleno. Isso é muito perigoso. Eso es muy peligroso. Em todas as partes do mundo onde a gente possa ir, En todas las partes del mundo que a nosotros gente podamos sempre ir, ouve a mesma coisa siempre escuchamos la de misma alguns cosa. poucos irmãos. De algunos pocos hermanos. Eu já estou cheio de palavra. Yo estoy lleno de Já palabras. não aguento mais tanta palavra. Ya no aguanto más tanta E aí palabra. você pergunta a ele, Y ahí uno le puede preguntar, mas onde está a sua vida? ¿mas dónde está su vida? Tampouco lá. Tampoco está ahí. Então há um equívoco. Entonces hay una Porque equivocación. quando você tem a palavra, Porque cuando nosotros tenemos la o palabra, resultado é a vida. los resultados es Então vida. você não pode estar cheio de palavra Nosotros no podemos estar llenos de e palabras não ter o resultado. y no dela. tener los resultados de la vida. Alguma coisa está equivocada. Algo está equivocado. Se nós nos alimentamos, Si nosotros nos alimentamos e a palavra de Deus é alimento, y la palabra de Dios es e alimento, Jesus mesmo falou, y Cristo mismo habló, o que eu vos falo, lo que yo les as digo, palavras que eu vos falo, las palabras que yo les são digo espírito son espíritu e o que mais? y vida. E vida. Não é isso? Espírito e vida. Son espíritu y vida. Então, se não somos espirituais, Entonces nosotros somos se espirituales. não somos espirituais Si nosotros no somos espirituales e não temos vida, y no tenemos então vida, que tanto é esse que nós ouvimos? entonces ¿qué fue todo aquello que Na escuchamos? verdade, nós não ouvimos. Entonces parece que no escuchamos. Pode ser que escutamos. Puede ser que escuchamos. Parece que há uma diferença entre as duas Parece que coisas. hay una diferencia entre las dos cosas. Ouvir Oír com fé con fe e escutar. y escuchar. Podemos escutar muita coisa, Podemos escuchar muchas inclusive da cosas, própria Bíblia, aún de la propia Biblia. mas aquilo não tem nenhum efeito sobre Mas nós. esas cosas no tienen efecto en nosotros. Então, irmãos, voltando a esse ponto, Entonces, volviendo a este punto, como é importante a gente seguir crescendo. ¿cómo es importante que nosotros podamos seguir Agora, creciendo? como se cresce, irmãos? Entonces, ¿cómo es el crecimiento? Como nós crescemos? ¿Cómo nosotros podemos crecer? Na presença dele. Esa es la É presencia de buscando Dios. ele. Es buscándole a Él. Porque essa edificação, Porque esa es la edificación, o esa essa edificación. edificação, esse crescimento, Porque ese crecimiento, como ele se dá? ¿cómo se da? Como ele se dá? ¿Cómo es que Él se da? Como se dá o crescimento da ¿Cómo casa se de puede Deus? dar el crecimiento en nosotros?
Quando Pedro escreve a sua carta, cuando Pedro escribe su lá no carta, capítulo 2, allá en el acho que capítulo vocês 2, estão estudando alguma coisa sobre a casa e o yo sacerdócio. creo que ustedes están estudiando sobre la casa y el sacerdocio. Você lembra o que ele fala quando ele fala da Ustedes se acuerdan edificação? que él habla sobre la edificación. Quando ele fala da pedra que é reprovada na verdade pelos homens, Cuando él habla de esa piedra que fue reprobada por los mas para edificadores, com Deus eleita e preciosa. más para el Señor es estimada y preciosa. E ele fala, vós também como pedras vivas, Él también nos dice, vosotros como piedras vivas, sois edificados. sois edificados. Então você junta os dois textos. Entonces nosotros No juntamos dos textos. início diz, En el inicio, chegando-vos para ele. llegándonos o allegándonos a él. E o texto seguinte, Y el texto siguiente, sois edificados. somos edificados. Edificação é crescimento. La edificación es crecimiento. Às vezes nós achamos A veces nosotros encontramos que estar com os irmãos que estar con los hermanos é um sinônimo de crescimento. es un sinónimo de crecimiento. Não resta dúvida que é. Y no tengo duda que sea. Mas escute uma coisa, irmãos. Mas escuche una cosa. Nada substitui ou pode substituir a fonte do crescimento. Nada puede cambiar o puede sustituir la fuente del A crecimiento. fonte do crescimento é Cristo. La fuente del crecimiento es Se Cristo. quisermos ser uma bênção para os nossos Si irmãos, queremos ser una bendición para los hermanos, nós precisamos estar no abençoador. nosotros tenemos que estar en el bendecidor, No abençoador. en el que nos bendice. Às vezes nós queremos, como igreja, A veces nosotros queremos como iglesia apenas nos relacionarmos apenas relacionarnos e nessa relação en esa relación, nós achamos que é suficiente, que con esa relación es suficiente, mas não é suficiente. mas no es suficiente. Só é suficiente Solo es suficiente quando nós estamos nele, cuando nosotros podemos quando estar en estamos él, buscando ele, cuando nosotros le quando estamos estamos buscando a él, crescendo nele, cuando nosotros quando estamos estamos creciendo en él, amadurecendo nele. cuando nosotros estamos Quando madurando vos en él, reunis, diz Paulo, cuando vosotros os reunís, dijo cada Pablo, de vós, cada uno de vosotros, o quê? ¿quién? Tem. Ele diz tem salmo, tem Tiene que doutrina, tener tem salmos, cânticos. doctrina, cánticos. Por que que tem? ¿Por qué tienen que tener? Isso é uma mágica? Porque son mágicos. Nos reunimos e temos? Nos reunimos y tenemos. Não, não funciona assim. No es que no funciona así. É aqueles pães frescos Son aquellos panes frescos que você ganhou que usted ganó na sua comunhão com o en Senhor. su comunión con el São Señor. esses pães que você Son ganhou. esos panes que usted Que ganó. quando você está na comunhão, Que cuando usted está en la comunión, você o reparte com seus usted irmãos. puede repartir con los hermanos. É assim que funciona. Así que funciona. Vocês lembram dos cestos cheios? Usted se acuerda de las cestas O llenas. Senhor abençoou, El Señor lo bendijo, deu aos apóstolos, se lo dio a os los apóstoles discípulos, e eles deram a y multidão. ellos multiplicaron y dieron a la E multitud. sobraram. Y sobró. Esse é o mistério da multiplicação. Ese es el misterio de la multiplicación. Quanto mais você dá, Cuanto más nosotros damos, mais você tem. más nosotros Porque tenemos. sobraram 12 cestos Porque cheios. te sobraron 12 No cestas momento llenas. sobrou 7, Y en un momento sobró no outro 7. momento sobraram 12 cestos. Y en otro momento sobraron E tinham 12 apenas cestas. poucos pães e peixes. Y era apenas unos pocos panes y peces. Foi abençoado e foi repartido. Fue bendecido y fue repartido. É muito diferente do conceito econômico do mundo, Es né? muy diferente del concepto económico que tiene O el conceito mundo. econômico do mundo, El concepto económico del mundo. quanto mais você acumula, Entre más yo retengo, mais você tem. más tengo. É matemático, Es inclusive. matemático. Inclusive. Você vai na poupança, Usted va a un banco, a un ahorro, coloca um dinheiro lá, coloca un dinero en aquel lugar. mês que vem você coloca mais um dinheiro. En otro mes coloca más dinero en ahorro. E se alguém te perguntar o que você está fazendo, Y si alguien le pregunta qué es lo que usted está haciendo, você fala, eu tô poupando dinheiro. yo estoy ahorrando dinero. Mas no reino Mas en el reino é muito diferente. es muy É diferente. exatamente o contrário. Es exactamente lo contrario. Quanto mais você dá, Cuanto nosotros más damos, mais você recebe. más recibimos, Mais você tem. más nosotros tenemos. Claro que tentaram fazer disso um negócio, Más que si alguien intenta hacer de esos negocios, mas Deus não entra nesse jogo. más el Señor o Dios no entra en O esos que Ele está juegos. dizendo é o seguinte, Porque lo que Él está diciendo es o lo siguiente, fruto da graça é tão rico, que el fruto de la gracia es tan rico, tão rico e tão rico, tan rico y tan que rico, quanto mais você entrega, que cuando nosotros más entregamos, mais te sobra. más nos sobra. É um mistério. Es un misterio, Totalmente diferente da vida secular. totalmente diferente de la vida secular. Isso não tem a ver apenas com o dinheiro. Y eso no tiene que ver solamente con Isso tem dinero. a ver com a sua e com a minha vida. Eso tiene que ver con su É a vida y mi vida vida. que entrega por completo. Es la vida que se entrega por Assim completo. como nosso Senhor se entregou até o Así fim. como el Señor se entregó hasta el fin. Diz que Ele amou seus discípulos e os amou até o final. Dice que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Seguindo
seguindo o seu exemplo, siguiendo su à ejemplo, medida que nos entregamos, en la medida que nosotros nos entregamos, na mesma medida, en la misma as medida, pessoas são abençoadas las personas son e bendecidas. grandes cestos nos sobram. Y grande es ese misterio. Grandes cestos nos sobram. Grandes cestas o grandes canastos nos sobran. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Amém. Amén. Capítulo 2, En el capítulo 2, você vai ver comigo algumas expressões que nós vamos seguir. Versículo 2. en el versículo 2, Em que noutro tempo andastes. Dice, 2:2. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Segundo o curso deste mundo, siguiendo la corriente de este mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, conforme al príncipe de la potestad del o aire, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de sermos cristãos, Antes de nosotros ser havia uma cristianos, forma de andarmos. había una forma de É o andar, que Paulo está falando. lo que Pablo está hablando. Porque ele vai fazer um contraste da nova forma de andar Porque él está haciendo un contraste con la nueva forma de com a caminar, velha forma. con la vieja forma. Temos que prestar atenção aqui, Tenemos que prestar atención a esto, porque isso aqui é um princípio. porque esto es un principio. Quando nós falamos princípio, Cuando nosotros hablamos de não quer dizer que principios, são aplicados apenas a cristãos. no quiere decir que solamente son aplicados a É um cristianos. princípio. Es un principio, Um outro princípio. es un otro principio. Deus é o cabeça de Cristo. Que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo. cabeça de todo Y varão. que Cristo es la cabeza de todo O varón. varão, cabeça da mulher. Y que el varón es la cabeza de la mujer. Qual é o princípio aqui? ¿Cuál es el principio É a aquí? ordem estabelecida por Deus na criação. Que la obra establecida por Dios en la creación. Deus estabeleceu essa ordem. Dios estableció ese Não há nenhum orden. problema na relação de Deus com Cristo. No hay problema en la relación de Dios con Cristo. Mas há problema Mas sí hay na problema relação de Cristo com o varão. en la relación de Cristo con el varón. Por quê? ¿Por qué? Porque esse varão, Porque ese varón, ele deve se sujeitar a Cristo. él tiene que sujetar a Cristo. Porque o Senhor Jesus, Porque el Señor Jesús, ele é Senhor porque Él es el e Señor Cristo. de Cristo. Nenhum ser humano mais pode ter a sua própria cabeça. Ningún ser humano más puede tener su propia A sua cabeza. cabeça tem que estar identificada com o cabeça. Su cabeza tiene que estar identificada con la cabeza de Porque é o Cristo. mesmo princípio que Porque vai ese es mostrar el aqui. principio que nos está Existe um mostrando. príncipe da potestade do ar Existe un príncipe en la potestad del aire que opera nos filhos da que desobediência. opera en los hijos de Quem são os filhos da desobediencia. desobediência? ¿Quiénes son los hijos de São esses que não se desobediencia? sujeitam ao cabeça. Son esos que no se sujetan a la cabeza. Quem são esses que não se sujeitam ao cabeça? ¿Y quiénes son los que no se sujetan a la Podem cabeza? ser cristãos, inclusive. Pueden ser cristianos. Claro que o todavía. texto está aplicado a não cristãos. Claro que este texto está aplicado a los no Mas cristianos. escute uma coisa. Mas oiga una Se cosa. nós somos identificados com Cristo Si nosotros nos identificamos con Cristo para andar em Cristo, para andar en Cristo, ó irmão, isso é muito sério. eso es muy serio. Quando nós estamos em Cristo, Cuando nosotros estamos en mas Cristo desconhecendo esse fato, y nosotros desconocemos este hecho, então andamos em nós mesmos. entonces estamos andando en nosotros mismos. Utilizamos a nossa maneira de pensar. Utilizamos nuestra forma de pensar. É isso que o texto está dizendo. Es eso lo que el texto Que está noutro diciendo. tempo Que en otro tiempo, andávamos segundo o curso desse mundo. que andábamos según el curso de este mundo. Mas quando nós estamos andando segundo o curso do mundo, Mas cuando nosotros andamos según la forma del mundo, nós achamos nosotros que encontramos estamos andando segundo os nossos entendimentos. que estamos andando según nuestro entendimiento. Só descuidamos de uma coisa, Solo nos descuidamos de una cosa, que por trás desse sistema que por detrás de este sistema existe um governante. existe un gobernante. Irmão, aonde existe a carne humana, Donde está la carne humana, aí está a comida da serpente. ahí está la comida de la A serpiente. serpente se alimenta do pó. La serpiente se alimenta de E o polvo. que é o pó? ¿Y qué es el polvo? A carne humana. La carne humana. Quando o homem se movimenta fora de Cuando Cristo, el hombre se mueve fuera de Cristo, aí está o alimento da serpente. ahí está el alimento de la serpiente. Então, às vezes, nós achamos Entonces a veces nosotros que encontramos podemos andar livremente. que podemos andar libremente. Essa liberdade de andar livre Esa forma de andar libremente chama-se Cristo Jesus. se llama Cristo Jesús. Se estamos em Cristo, Si estamos en Cristo, somos livres. somos libres. Se andamos segundo o nosso entendimento, Si andamos según nuestro entendimiento, podemos estar dando comida para a serpente. podemos darle comida a la serpiente. Muitos dos prejuízos que nós colhemos na nossa vida, Muchos de los problemas y las dificultades que nosotros buscamos en nuestra vida é o porque nós encontramos, andamos segundo o nosso entendimento. porque nosotros andamos según nuestro propio entendimiento. Às vezes somos tão sábios, não, irmãos? A veces somos tan sabios, Temos PhD entre nós,
Tenemos aquellos problemas entre Temos nosotros. PhDs, doutores entre nós. Tenemos doctores entre Vamos à nosotros. faculdade. Vamos Já conhecemos tantas a la coisas. universidad y conocemos tantas Já cosas. sei o que fazer. Ya sé lo que podemos hacer. Vocês lembram que eu falava domingo? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablaba el Nós somos domingo? colocados num caminho que nós nunca andamos antes. Nosotros hemos sido colocados en un camino que nunca habíamos conocido. O que é vida cristã? Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Falando de uma forma engraçada. Hablar de una forma bonita. É como se os nossos olhos fossem fechados. Es como que si nuestros ojos fueran cerrados Para o mundo, obviamente. para el mundo, ¿no? Para que pudéssemos andar. Para que podamos andar. Como você poderia andar com ¿Cómo seus podemos olhos andar con fechados? los ojos cerrados? Pela fé. Por la fe. Você vai ter que confiar nele. Nosotros vamos a tener que confiar en Él. Irmão, tudo nessa vida, Entonces, todo en esta nada vida, nessa vida, nada en o esta Senhor vai vida, deixar nas nossas el mãos. Señor nos va a dejar en las manos nuestras. É Ele quem vai conduzir tudo. Es Él el que tiene que conducir Então, todo. quando Ele fala de andar aqui, Entonces, cuando Él habla de andar aquí, esse andar é negativo. ese andar es Ele negativo. está nos advertindo Él nos está que advirtiendo nós não devemos andar como andam os gentios. que nosotros no podemos ir en la corriente del mundo como andan los Como é que gentiles. eles andam? ¿Cómo es que ellos Irmão, andan? eles andam pecando aí no mundo. Ellos andan pecando ahí en el mundo. É que nós vemos pecado Es que nosotros vemos pecados apenas num aspecto negativo. en algunos aspectos negativos. Mas o pecado tem muitos aspectos Mas el positivos. pecado tiene muchos aspectos A positivos. árvore que danificou o homem, El árbol que hizo caer al hombre, a natureza dessa árvore, la naturaleza de ese árbol, vocês lembram bem, ¿ustedes se acuerdan bien? tinham coisas ruins, Habían cosas malas, mas tinham coisas boas. mas también eran A cosas árvore buenas. do conhecimento do bem Era el árbol del conocimiento del bien e do mal. y del mal. Mas quando nós olhamos essa questão de Mas cuando pecado, nosotros miramos ese asunto del pecado, nós classificamos assim. nosotros lo clasificamos así. Bom, eu vou evitar as coisas negativas Yo voy a evitar todo lo negativo e vou procurar andar nas y positivas. voy a procurar andar en lo positivo, en lo Isso não é bueno. vida cristã. irmão. Eso no es una vida Isso é cristiana. andar segundo a própria mente. Eso es andar según nuestra propia O que é a mente. vida cristã, irmão? ¿Qué es entonces la vida cristiana? Cristo Jesus. Es Cristo Jesús. Ele é a vida cristã. Él es la Por que vida podemos cristiana. afirmar isso? ¿Por qué podemos afirmar eso? Por que podemos afirmar? ¿Por qué es que podemos afirmar Porque eso? a vida que nunca pôde ser vivida nessa terra Porque es una vida que no puede ser vivida en esta foi tierra. vivida apenas por um homem. Solamente fue vivida por un hombre. Então a vida Entonces A vida cristã cristiana estava escondida dentro de Deus. estaba escondida dentro de Dios. Quando foi que a vida cristã foi vivida nessa terra? ¿Cuándo fue que la vida cristiana fue vivida en esta tierra? Ah, quando o Rogério nasceu em 1967. Entonces cuando Roger nació en 1967. Nada disso. Nada de eso. Quando foi que essa vida foi vivida? ¿Cuándo fue que la vida cristiana fue Quando o vivida? Filho de Deus adentrou a Cuando, nossa história. cuando el Hijo de Dios entró en nuestra historia. Aí começou a vida cristã. Ahí fue que comenzó la vida Mas ele cristiana. foi Mas Él e fue não voltou mais. y no volvió más. Não, ele voltou Él volvió no Espírito Santo. en el Espíritu Ele Santo. habita dentro de nós. Él E habita agora nos dentro de chama a nosotros. essa comunhão Y íntima ahora com nos ele. llama a esa comunión íntima À medida que estamos nele, en la medida que estamos nosotros com en ele, con Él, para ele, para Él. o que acontece? ¿Qué es lo que sucede? Qual é o fruto dessa relação? ¿Cuál es el fruto de esa A relación? vida cristã que ele viveu, La vida cristiana que Él vivió agora passa a ser vivida na terra. ahora puede ser vivida en la Não tierra. vivo mais eu, Mas no vivo yo, mas Cristo vive em mas mim. Cristo vive en mí. Quantas vezes nós citamos esse texto? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de ese texto? Mas quantos de nós temos compreensão desse Mas texto? ¿cuánto podemos comprender de verdad ese texto? Quando Paulo falou isso, Cuando Pablo habló, ele havia passado por muitos processos. él había pasado por muchos procesos. Paulo, você sabe que teve um tempo que ele esteve no terceiro céu. Pablo pasó un tiempo donde él fue llevado al tercer cielo. E lá ele viu a vida cristã. Y allá él pudo ver la vida Ele cristiana. veio com essa revelação. Él vino con esa Os revelación. olhos dele foram abertos Los para essa ojos de realidade. él fueron abiertos para esta realidad. Qual a realidade, irmão? ¿Cuál es la realidad, Que hermano? nós precisamos ser substituídos. Que nosotros necesitamos ser transformados o cambiados, Se eu vivo sustituidos. a vida cristã, Si yo vivo la vida então esse cristiana, é Roger tentando agradar a Deus. es Roget intentando agradar a Dios. Mas se eu permito, Mas si yo se eu permito, tomo o caminho da cruz, si yo tomo el camino de la se eu cruz, digo não a mim mesmo, si yo me niego a mí e se mismo, eu oro ao Senhor, y si oro al e eu Señor, digo, Senhor, passa à minha frente, y si el Señor digo, pasa tú al frente, passa à minha frente, Passa-me Senhor, à frente, e Senhor. estabeleça a sua vontade. y establezca su voluntad, Então Ele vai fazê-lo. entonces Él lo va a hacer. Ele vai passar à frente. Él va a pasar al Ele frente vai estabelecer sua vontade. y va a establecer su E quem é a voluntad. sua vontade? ¿Y cuál es su voluntad? Em quem Ele tem prazer? ¿Y en quién Él tiene placer? No seu Filho.
en su Hijo. É o seu filho o assunto. Es su Hijo el que va a estar. Dá para entender, irmãos? ¿Se pueden entender, Não há hermanos? nenhum lugar para nós. No hay ningún lugar Sabe para onde está a nosotros. nossa glória? ¿Sabe dónde está nuestra gloria? Você sabe onde está a nossa glória? ¿Usted sabe dónde está nuestra gloria? Em Cristo. En Cristo. Aleluia. Aleluya. Essa é a nossa glória. Esa es nuestra gloria. Você sabe onde está a nossa glória? ¿Usted sabe dónde Você está sabe nuestra por que gloria? estamos em regiões celestiais? ¿Usted sabe por qué estamos en las regiones Não é porque a celestiales? igreja é a última bolacha do pacote. No es porque la iglesia es la última galleta del paquete. Não é isso. No es eso. Sabe por que nós estamos em regiões celestiais? ¿Sabe por qué nosotros estamos en las regiones Porque celestiales? nós somos colocados em Cristo. Porque nosotros somos colocados en Cristo. É Ele o objetivo de Deus. Él es el objetivo de Claro Dios. que Deus nos ama. Claro que Dios Claro nos que ama. Deus nos quer. Claro que Dios Por nos isso quiere. nos colocou nele. Por eso nos colocó Ele en é o él. amado de Deus. Él es el Ele é amado o que de Deus, Dios. ele é o que Deus tem de mais precioso. Es el Dios lo que tiene lo más É precioso. o Él es- seu filho. lo más precioso que Dios Então, tiene se es su Hijo. fomos colocados nele, Entonces fuimos colocados o en que él. que isso ¿Qué significa? es lo que significa eso? O que que isso significa? ¿Qué es lo que eso Que significa? temos sim uma importância para Deus. Que tiene suma importancia para Ele Dios. não nos colocaria, Él no nos puede ele não colocar. colocaria outra coisa. Él no podía colocar Ele algo nos, diferente a ele nos eso. colocou no seu filho Él nos colocó en su Hijo porque está interessado em porque nós. Él está interesado en Mas nosotros. uma ordem de valor precisa ser compreendida. Mas esa es una obra de valor que necesita ser comprendida. Essa obra precisa ser, a ordem dessa obra precisa ser compreendida. La orden de esa obra necesita ser comprendida. Qual é a ordem? ¿Cuál es el orden? Quando Pedro quis fazer umas cabanas, Cuando Pedro quiso hacer unas cabañas, Deus teve que interrompê-lo. Dios lo interrumpió. Era como se dissesse: Era como si le Pedro, não estou dijese: interessado em nada disso. Pedro, yo no estoy interesado en Eu nada estou de eso. interessado no meu filho. Yo estoy interesado en mi hijo. Então Pedro é interrompido por aquela voz. Entonces Pedro fue interrumpido por esa voz. E o que dizia aquela ¿Y voz? qué es lo que le dijo esa voz? Este é o meu filho amado. Este es mi hijo A amado. ele ouvi. A él oír. Temos apenas que ouvir. Apenas tenemos que Porque oír. a fé vem pelo Porque la fe viene por el oír. ouvir. E ouvir Y el oír a palavra de por Deus. la E o palabra que de fala a Dios. palavra de ¿Y Deus? qué es lo que habla la palabra de Do Dios? Filho de Deus. Del Hijo de Dios. Essa é a chave, irmãos, Esa es la llave que abre todo o Antigo e que o Novo abre Testamento. todo el Antiguo O Testamento. Filho de Deus. El Hijo de Dios. Ainda nas páginas do Apocalipse, Aún en las páginas del se Apocalipsis. você encontra um dragão, Si usted encuentra e esse um dragão, un dragón e esse dragão é maior do que o filho, y ese dragón es mayor que el tem Hijo, alguma coisa errada na sua algo está revelação. errado en la revelación. Qual é o centro ¿Cuál es el do centro Apocalipse? del Apocalipsis? O Filho. El Hijo. O Filho exaltado. El Hijo A exaltado. glória do Filho. La gloria de E Dios. existe também, Y existe también, aí num cantinho aí, ahí en un ladito, um dragão un dragón com 7 cabeças, con 7 com cabezas, 10 chifres. con 10 Sim, cuernos. existe sim. Existe, sí. Porque a revelação da palavra Porque es la revelación de la é a palabra. revelação de Deus. Porque es la revelación de Dios. A Bíblia é a revelação de Deus. La vida es la revelación de Dios. E a Bíblia e a palavra também é a revelação dos seus Y la propósitos. Biblia y la palabra también es la revelación de sus propósitos. Então você vai ver todas essas coisas. Entonces usted va a poder ver todas Mas esas o cosas. centro de tudo Mas el centro de é todo o seu filho. es su Hijo. Nós temos algum privilégio? Nosotros tenemos algunos O privilegios. maior de todos os privilégios. El mayor de todos los Ele privilegios. não nos colocou no querubim, Él no nos colocó en un nem querubín num serafim. ni en un serafín. Ele nos colocou em Cristo. Él nos colocó No en que Ele Cristo. tem de melhor, Lo mejor que Él tiene, Ele nos colocou ahí nos colocó, no seu Filho. en su Hijo. Então nós entendemos Entonces nosotros entendemos que essa é a parte mais importante que esa es la parte más importante de tudo aquilo que falamos até de agora, todo lo que hablamos hasta ahora, desde o sábado. desde el Essa é sábado. a parte mais fundamental. Esa es la parte Se fundamental. você precisa ganhar alguma coisa nessas palavras, Si usted necesita aprender algo de estas palabras, eu creio que eu preciso, todos nós precisamos, yo creo que todos nosotros necesitamos é essa palavra. es esta palabra. Estamos em Cristo. Estamos en E Cristo. com essa consciência, Con esa conciencia vamos crescendo nele. vamos a crecer en Él. Porque o capítulo 1 diz Porque el capítulo 1 dice que nós estamos nele, que nosotros estamos vamos en Él, crescendo nele vamos creciendo en Él até a maturidade. hasta que lleguemos a la madurez. Para quê? ¿Para qué? Para que no tempo na terra Para que en el tiempo, en la tierra, haja fruto de tengamos Cristo. fruto de Cristo. Na eternidade, Y en la eternidad na Nova y Jerusalém, en la Nueva a Jerusalén, expressão da glória de Deus na igreja, la expresión de la gloria de Dios en la iglesia. possamos também estar entendendo Podamos también que entender estamos sendo preparados, que estamos siendo preparados, adornados como noiva. adornados como una novia. Para quê? ¿Para qué? Para um casamento. Para un casamiento. Tem casamento marcado. Então. Tenemos un casamiento marcado. Todos que estão aqui Todos los que estamos aquí já receberam o convite. ya recibieron la invitación. A pergunta é: La pregunta es, você quer comparecer lá? ¿usted quiere aparecer allá? Amén.
Quando alguém vai casar Cuando alguien se va a casar na igreja, en la iglesia, então Na igreja. que acontece? ¿qué es lo que sucede? Os irmãos são convidados Tienen que ser convidados e rapidamente y rápidamente começam a buscar alguma roupa para se vestir. se empiezan a preparar la ropa para vestirse. Às vezes isso tem um certo desequilíbrio, A veces esas cosas tienen un desequilibrio, mas também tem um grau de mas realidade. tienen un grado de realidad. Onde está a realidade? ¿Dónde está la realidad? É que ninguém vai para um casamento Que nadie va a un casamiento de forma desapropriada. de una forma desapropiada. Eu moro num lugar que é próximo à praia. Yo vivo en un lugar que es cerca de la É playa. muito comum você ver pessoas com traje de banho. Es muy común ver personas con traje de baño. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Mas yo le voy a hacer una pregunta. Você vai casar-se. Usted podría ir a casarse. Você dá o convite a uma Usted pessoa. le puede dar un convite a una E essa pessoa invitación. chega no seu Y casamento esa persona llega a su casamiento com traje de con banho. traje de baño. Você vai deixar ela entrar? ¿Usted lo dejaría entrar? Porque também existe um nível de Porque espiritualidade también existe un nivel de espiritualidad onde as pessoas dizem: donde las personas dicen, essas coisas são pagãs. esas cosas son paganas. Eu não quero saber disso. Yo no quiero saber de eso. Eu vou de bermuda para o Yo casamento. voy de bermuda nomás al casamiento. Eu já vi um casal Ya, yo vi un casamiento onde onde o noivo donde el novio estava de bermuda. estaba de traje de baño. Essa é a visão dele. Esa era la vestimenta. Ele se achou muito espiritual. Él se halló muy espiritual. Eu achei esquisito. Yo hallé raro. Esquisito no português é diferente do esquisito no Yo cartelidade. hallé raro eso. Porque esquisito aqui é algo muito bom. Esquisito em português, Es raro. esquisito em português Exquisito en portugués é uma coisa estranha. es una cosa extraña. É muito diferente Es do muy castelhano. diferente. Então aquilo estava esquisito Entonces aquello estaba extraño na forma em português, en la forma del não em portugués, castelhano. no en castellano. Então existe esse casamento realmente, irmãos. Entonces existe ese casamiento. Dia e hora marcada. Un día y una hora marcada. Então vamos passar para o momento seguinte. Vamos a pasar a otro momento. Se temos aí mais 15 minutos, Tenemos sim? ahí así 15 minutos E vamos fechando. y vamos a cerrar. Versículo 10, En el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. en el capítulo 2 y el versículo 10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A palavra feitura é poema. La palabra hechura es poema. No grego é poema. En el griego es poema. Nós somos o poema de Deus. Nosotros somos el poema de Dios. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Mas vamos ter que hermano. passar. Nosotros vamos a tener que pasar. No capítulo 4, En el capítulo 4, versículo 1, en el versículo 1, podemos ler, por favor. dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amém. Versículo 17. El versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo, ¿sí? Sim, já. Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 8. En el versículo 8 dice: Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 15. Dice: Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aí. Vocês observaram Ustedes pueden ver que todos esses versículos falam de andar. que todos esos versículos hablan de andar. Ora, negativamente, Ahora, quando ele negativamente, diz não andeis. cuando él dice no andéis, Então, isso é negativo. eso es negativo. Mas ele diz também andai, Mas también aquí dice andar, andai em amor. andar en amor, Andai andar em conformidade com a en vocação. conformidad con la vocación. Isso é positivo. Eso es positivo. Então vamos firmando essas verdades aqui. Entonces vamos afirmando estas verdades aquí. No capítulo 1, En el capítulo fomos 1 abençoados com todas as sortes de bênçãos. fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Não é Ferrari,
no es un Ferrari. Isso não tem nada a ver com casa Eso no própria. tiene nada que ver con casa Nada propia. disso. Nada São de eso. bênçãos espirituais Son bendiciones espirituales nos lugares celestiais en los lugares celestiales em Cristo. en Cristo. Você viu? Usted vio, Depois, se você tiver um carrinho novo, después usted puede tener un carro não nuevo, há nenhum problema. no hay ningún Não problema, faça essa confusão agora, pero no podemos hacer esa confusión, porque aqui são bênçãos espirituais. porque aquí se trata de bendiciones Está falando da espirituales. nossa posição exaltada em Cristo. Está hablando de nuestra posición exaltada en Cristo. Isso é que está falando. De eso está hablando. Mas logo depois ele diz Mas luego después él que dice nós estamos sendo amadurecidos que nosotros estamos madurando para aquele dia da festa. para el día de la fiesta A de la boda. huiostesia. La Huiostesia. huiostesia. É um dia El em día, que somos apresentados. el día que seremos Um presentados, dia o nosso Senhor vai nos levar el día en que el Señor nos va a llevar diante do seu Pai delante de su e Padre. vai dizer: esses são os filhos que me deste. Y él va a decir, estos son los hijos que me Assim diste. como como a huiostesia. Así como la huiostesia. Lembram aquela festa? ¿Se acuerdan de aquella O fiesta? pai apresentava o filho Donde el hijo a todos os seus presentaba el hijo convidados a todos los e convidados dizia: este é o meu filho maduro. y decía, este es mi A hijo partir de maduro. agora, A partir de ahora, ele vai tomar tudo que é meu. él va a tomar todo lo que Todas es as mío. decisões dele Todas sus são as decisiones minhas decisões. son mis decisiones. Tudo que ele decidir Todo lo que él decidiera está decidido. está decidido. Irmão, será se nós podemos decidir alguma coisa? Y será, hermano, que nosotros podemos decidir algo, Somente amadurecidos. solamente tenemos que madurar. Por quê? ¿Por qué? Porque o amadurecimento Porque la madurez é Cristo. es Cristo. Cristo é Cristo o fruto, es el é o fruto amadurecimento. de la madurez. Então chegamos a esse segundo aspecto. Entonces llegamos a este segundo Qual é o aspecto. segundo aspecto? ¿Cuál es el A segundo aspecto? necessidade do crescimento. La necesidad de crecimiento. Como se cresce? ¿Cómo se crece? Nele. En Él. Não existe outra maneira de No crescer. existe otra manera de crecer. Chegando-vos Llegándonos para Ele. para Él. Podemos achegar a Bíblia, Podemos allegarnos a la podemos Biblia, achegar a reunião, no podemos allegar a la iglesia, a la podemos chegar a reunión, visitas, podemos llegar a la podemos visita, fazer tantas coisas, podemos hacer tantas mas cosas, não nos achegamos a mas no nos allegamos a Él. Esse é um chamamento individual, Ese es un llamamiento individual para que também seja coletivo. para que pueda ser colectivo. Imagina se todos estamos aos pés dele, Si irmão. nosotros pudiéramos estar todos a los pies de Él, Quem poderá nos deter? ¿qué nos puede detener? Se estamos nele, Si estamos en se Él, estamos com Ele, si estamos con se Él, estamos crescendo si nele. estamos creciendo en Nada Él. pode nos deter. Nada nos puede Você tem detener. muitos exemplos no Antigo Usted tiene Testamento. muchos ejemplos en el Antiguo Vou Testamento. citar alguns aqui que me vêm à Le memória. voy a citar algunos aquí que Moisés, antes de receber uma grande incumbência, Moisés, antes de recibir una gran inspiración, antes de Moisés descer com as tábuas, antes de Moisés descender con las tablas, Deus o quis na sua presença Dios lo quiso en su presencia. por muitos e muitos dias. Por muchos y muchos días. Foram 40 longos dias que Fueron Moisés ficou lá. 40 largos días que Moisés. Isso não tem nada a ver Eso no tiene nada que ver com a oração para o almoço. con la oración del almuerzo. Lembra da oração do almoço? ¿Se acuerda de la oración del Senhor, nós almuerzo? te damos graça por esse almoço. Señor, nosotros te damos gracias por ese almuerzo. E já comemos. Y ya vamos comiendo. Não, não, não. O Senhor chama Moisés ao monte. El Señor llama a Moisés al Porque monte. monte na Bíblia está relacionado à presença de Deus. Porque el monte relaciona la Biblia con la presencia de Então Dios. ele chama Moisés. Entonces él llama a E ele Moisés. fala: Moisés, Y sobe ao monte entonces le dice Moisés, sube al e monte fica lá. y quédate allá. Esse é o assunto. Ese es el Ele vai asunto. ter que ficar aí. Él se va a tener que quedar ahí. Ele vai subir esse monte. Él va a subir ese É uma monte. subida ascensional. Es una subida ascensional. Existem várias etapas. Tiene varias A etapas. nossa carne não quer, Nuestra carne no quiere porque é um subir caminho de subida. porque es un camino de subida. Nós gostamos de um caminho de Nosotros descida. queremos un camino de bajada. Mas esse é um caminho de subida. Mas ese es un camino para A subir. nossa carne não gosta disso. Nuestra carne no le gusta Mas o subir. Senhor vai nos subir no Mas el Señor ascensional nos va a subir até a ascensionalmente presença dele. hasta su presencia. Para que estando aí, Para que nosotros podamos, podemos ser estando ahí, encarregados, encargados, poder ser encargados naquilo que vamos fazer en aquello que vamos a hacer quando descemos do monte. cuando podamos descender del monte. Você vê os dois aspectos? Usted puede ver los dos Um aspectos. aspecto é estar em Cristo Un aspecto es estar e en outro Cristo, aspecto é andar nele. otro aspecto es andar É en o Él. mesmo assunto do sacerdócio. Es lo mismo que un sacerdote. A entrada ao tabernáculo é como sacerdote. Él entraba al tabernáculo como sacerdote A saída é como rei. y la salida es como A rey. entrada é como sacerdote. La entrada es como A sacerdote saída é para representar. y la salida es para representar Representar a Deus
representa a Dios naquilo que ganhou de en Deus, aquello que ganó de na Dios, experiência mais profunda. en una experiencia más profunda. Quantos mais exemplos nós temos? ¿Cuántos ejemplos más nosotros tenemos? Muitos, muitos, muitos. Muchos, muchos, muchos. Ageu, por exemplo, En Ageo, por ejemplo, vocês lembram que os judeus foram para edificar. ustedes se acuerdan que los judíos fueron a edificar E como eram escravos, y como eran esclavos, encontraram uma oportunidade encontraron una de oportunidad fazer as suas próprias de casas. que podían hacer sus propias casas Deixaram a casa de Deus y dejaron la casa de e Dios começaram a edificar suas y casas. comenzaron a hacer sus propias casas. O que aconteceu? ¿Y qué fue lo que sucedió? Deus usou o profeta Y Ageu que Dios usó el profeta Ageo e falou para eles o y les que dijo a ellos, depois de tudo aquilo que eles estavam ganhando dinheiro, después de todo lo que ellos estaban o ganando, seu en salário é dinero, como num saco y furado, su salario era como un saco roto. nada tinha resultado. Nada les daba Nada resultado. tinha resultado efetivo. Nada les daba resultado de Então lo que o hacían. Espírito Santo fala, Entonces el Espíritu Santo habla, usando o profeta, usando el profeta, subi ao monte, suban al monte, trazei madeira, traigan madera edificai a casa, y edifiquen la e casa, dela me agradarei, y de ella me e agradaré, eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Quando a gente diz glória a Deus, Cuando la gente dice gloria a é Dios, uma forma de es glorificar, una forma de é uma glorificarlo, forma verbalizada, es una forma verbalizada, mas a forma mais intensa más la forma más intensa o de se profunda glorificar a Deus, mais profunda, de glorificar a Dios. o que é? ¿Qué É es? quando nós estamos no serviço de Es edificação cuando da casa. nosotros estamos edificando la casa. Mas para edificar a casa, Mas para edificar la ele não casa, fala, vai edificar a minha casa. él no habla, vayan a hacer mi Ele fala, casa. subi ao monte, Él habla, suban al monte, trazei madeira. traigan madera. Madeira na Bíblia tem a ver com a humanidade. La madera habla de la humanidad, de Então, trazer madeira traer madera. era uma ação responsável. Traer madera es una acción Então, responsable. ele vai subir responsavelmente, La persona sube vai responsablemente estar diante de Deus para na estar sua delante de presença. Dios. En E su aí ele presencia. vai poder edificar a casa. Entonces ahí va a poder edificar la Você casa. vê o mesmo princípio? Usted puede ver el mismo Primeiro o principio. monte da sua presença. Primero el monte de su Então, a presencia. capacitação de poder andar Entonces viene la capacitación para poder andar de uma forma que dê fruto. de una forma que se dé fruto. Você e eu podemos edificar a casa? Sim ou não? Nosotros podemos edificar la casa, ¿sí E o no? nós mesmos podemos fazer? Nosotros mismos lo podemos De hacer nenhuma de maneira. ninguna manera. Essa casa não sobe da terra. Esa casa no puede salir de la Essa tierra. casa desce dos céus. Esa casa tiene que descender del cielo. Essa casa está na vontade de Deus. Esa casa está en la voluntad de Os Dios. seus materiais são próprios de Los Deus. materiales son propios de Essa Dios. casa não é edificada com madeira, feno e palha. Esa casa no puede ser edificada con madera, É heno y ouro, hojarasca. prata e pedras Tiene que preciosas. ser oro, plata y piedras É o que preciosas. vem de Deus. Todo lo que viene de Então, como Dios. nós vamos dar aos nossos irmãos? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar a nuestros Aquilo hermanos? que só pode ser dado por Deus. Solo aquello que puede ser dado por Mas Dios. se estamos nele, Mas si estamos en Él, se estamos crescendo nele, si estamos creciendo en é Él, isso que acontece. Irmão. eso es lo que Ao acontece. descermos o monte, Nosotros descendemos del monte, então podemos edificar, entonces podemos edificar, podemos repartir podemos repartir aquilo que nós ganhamos na aquello presença de que Deus. nosotros hemos ganado en la presencia de O Dios. que Jesus fazia? ¿Qué es lo que el Señor hacía? Jesus fazia algo muito El maravilhoso. Señor hacía algo muy À maravilloso. noite ele estava na presença do seu En Pai, la noche Él estaba en la presencia del Padre, bem aí no monte. bien arriba en el monte. Durante o dia, Y durante el ele día, estava diante das multidões. Él estaba delante de O la que ele está nos multitud. ensinando? ¿Y qué es lo que Él estaba O mesmo enseñando? princípio. El mismo principio. Não se pode edificar a casa No se puede edificar la casa sem que primeiro esteja na presença de sin que Deus. primero se esté en la presencia de Não Dios. existe edificação de No Deus. existe edificación. Porque Jesus falou, Porque Jesús habló, eu, yo, não vocês, no ustedes, não Roger, no Roger, não José, no José, não João, no Juan, eu eu edificarei a minha casa, edificaré mi casa, edificarei a minha igreja. edificaré mi iglesia. Essa é a única maneira Esa es la única da manera casa ser edificada que la casa puede ser e das edificada portas do Hades não y que las prevalecerem. puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Amém? Amén. Quando ele edifica. Cuando Él la edifica. Mas claro, depois ele chama muitos irmãos. Después Él llama a muchos hermanos Para edificar? para edificar. Não. No, Chama para a presença dele. llama a la presencia de Él. Você lembra o que Paulo falou a Timóteo? ¿Usted se acuerda lo que Pablo le habló a Timoteo? A mesma coisa. La misma cosa. O que de mim ouviste diante de Lo que muitas de mí testemunhas. oíste delante de muchas personas, Confia a homens fiéis, envía a hombres fieles que sejam idôneos também para que ensinar a sean outros. idóneos para enseñar a otros. Mas antes desse encargo, Más antes de esa ele fala, encargo, fortifica-te na graça, más que é em Cristo dice, Jesus. fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Essa é a primeira palavra. Esa es la primera palabra. Tu, pois, meu filho, Tu, hijo amado, fortifica-te na graça. fortalécete en la gracia.
Quando ele está orando no capítulo Cuando 3 él está orando de en el Efésios, capítulo 3 de Efesios, ele diz que ele está de joelho. él dice que está de Por esta rodillas. causa me ponho de joelho Por esta causa doblo mis rodillas perante o Pai de nosso delante Jesus del Cristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que segundo as riquezas da para que sua según la glória riqueza de su gloria sejais fortalecidos pueda ser fortalecido no homem en el interior. hombre interior. Irmão, nós precisávamos conhecer isso Nosotros necesitamos conocer eso. desde o dia em que recebemos a Cristo Desde el día en que recibimos a como Cristo nosso suficiente como Salvador. nuestro suficiente Salvador. Temos jovens aqui. Tenemos jóvenes aquí. Se eles puderem captar isso, Si ellos pueden captar se o eso, Espírito puder imprimir isso neles, si el Espíritu puede imprimir eso en ellos, as suas vidas espirituais, sus vidas espirituales, vai ter grande avanço. la vida espiritual va a tener mucho Porque a avance. vida espiritual não é medida pelo que você faz, Porque la vida espiritual no se puede medir por lo que usted hace, mas por onde você está. sino dónde usted está. Por isso a pergunta a Adão. Por eso se le pregunta a Adão, Adán, onde você está? ¿dónde usted Essa está? pergunta pode ser voltada para nós. Esa pregunta se puede volver Nós hacia podemos estar nosotros. cheios de boas intenções, Nosotros podemos estar llenos de buenas mas a intenciones, questão é onde nós estamos. pero la cosa es dónde estamos. Você lembra, Usted se no acuerda, finalzinho do Sermão do Monte, en el final del Sermón del há Monte, pessoas que fizeram grandes maravilhas las personas que hicieron grandes e maravillas que receberam grandes y reprovações. que recibieron grandes reprobaciones. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor Jesus disse: Porque el Señor Jesús les Eu dijo, nunca vos conheci. porque yo les dijo, yo no los conozco. O que isso quer dizer? ¿Qué es lo que eso quiere Se decir? eles falaram em nome de Si ellos Deus, hablaron en el nombre del fizeram Señor, grandes hicieron maravilhas, maravillas y milagros en el expulsaram nombre del Señor, demônios, expulsaron demonios, fizeram grandes coisas. hicieron grandes cosas. Por que aquelas palavras ¿Por qué esas duras? palabras tan duras? Elas não são duras, Ellas no son elas duras, são palavras reais. ellas son palabras reales. Porque o que ocorre, irmãos, Porque lo que ocurre, o que ocorre é que Ele sempre nos chamou para Ele. porque primeiro. Él siempre nos llama hacia Él primero. Ele não nos chama para fazer Él no coisas. nos llama a hacer cosas. Ninguém está autorizado a fazer a obra Nadie de está Deus. autorizado a hacer la obra É de Dios. Deus quem tem que fazer a sua obra em Es nós. Él el que puede hacer su obra en nosotros. Isso tem muita diferença. Y eso es una gran diferencia. Nós estamos dentro de um cristianismo Nosotros estamos dentro del cristianismo, onde as pessoas são medidas por aquilo que elas fazem donde las personas se miden por aquellos que ellos e hacen não por aquilo que elas são. y no por lo que son. Você consegue ver a diferença? ¿Usted puede ver la diferencia? Às vezes estamos fazendo muitas A coisas. veces se hace mucho, Estamos andando e andando, andando mucho y andando por todos lados, mas nunca nos assentamos. mas nunca nos hemos sentado. Então um dia Ele pode nos dizer também: Entonces un día Él nos puede decir, não reconheça essas obras. yo no reconozco esas O que obras. isso quer dizer? ¿Qué es lo que eso es lo Isso que não quiere tem decir? relação comigo. Que eso no tiene relación con Você Dios, fez sozinho. que eso lo hizo solo. Nunca te mandei fazer isso. Nunca yo te mandé a hacer eso. Às vezes nós não ouvimos, A veces nosotros no lo mas oímos, queremos fazer. mas lo queremos hacer. E o que o Senhor nos diz? ¿Y qué es lo que el Señor nos Não dice? faça. No lo haga. Venha estar comigo. Ven a estar conmigo. Ninguém sabe fazer. Y no lo sabe hacer. Não é uma grande soberba? No es una grande soberbia. Querer fazer sem saber? Querer saber, Querer querer hacer hacer sin sin saber. saber, Sem ouvir? sin oír. Não seria assim? No sé, así es. Então, irmãos, o Entonces, Senhor hermano, nos chama para Ele. el primeiro. Señor nos llama hacia Él primero. Isso é uma grande maravilha. Esa es una gran maravilla. A vida cristã La vida cristiana é Cristo vivendo em es nós. Cristo viviendo en nosotros. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. O serviço está no capítulo 4. El servicio está en el capítulo 4. Vamos crescendo para esse serviço. Vamos creciendo para ese servicio. Versículo En el versículo 11. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 12. Eso es. El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos dar uma pausa aqui. Ajá. Vamos dar uma pausa aqui. Ya. Vamos a hacer un alto aquí. O capítulo 68 de Salmos, El capítulo 68 del Salmo. na verdade, Paulo está fazendo a reprodução desse capítulo. Pablo aquí está haciendo una reproducción de ese capítulo, Desse versículo. de esos Quando versos. diz que ele
ele subiu alto, cuando él dice que él subió lo alto levou cativo o y llevó cativeiro. cautiva la cautividad. O que é interessante nesse texto ¿Qué es lo importante en ese é que texto? ele não diz ali que deu dons aos homens. Y él, en ese texto no dice que él No dio dones capítulo a los hombres. 68 de Salmos, En el capítulo diz 68 que de ele Salmos recebeu homens. dice que él recibió los, Perdão, diz que ele recebeu dons. dice que él recibió dones. Então em Salmos ele recebeu os dons. En el Salmo él recibió los dones. Aqui em Efésios, Aquí en Efesios ele dá homens como dons. él da hombres como Por ele ter dones. vencido todas as coisas, Porque él, por ele ter vencido todas por as él coisas, haber tenido, por a él haber vencido todas las cosas, então ele recebeu esses dons. entonces él recibió esos dones. Porque ele mesmo era apóstolo, profeta, evangelista, Porque pastor él, e mestre. porque él era el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quando ele venceu, Cuando él vino del cielo, ele também tinha essa capacidade él tenía esa capacidad de ter os dons. de tener todos los dones. Então ele recebe os dons. Él recibe los dones. Aqui ele dá os dons. Aquí él da los E para dones. que serve esse dom? ¿Y para qué Esses sirven dons? esos dones? Para o aperfeiçoamento dos Para santos. el perfeccionamiento de los santos. Você vai, quando você continua a leitura, Cuando usted continúa la é até lectura, que cheguemos à unidade da es fé. hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Não é a unidade do Espírito. No es a la unidad del Porque Espíritu. essa unidade nós já temos. Porque esa unidad ya la tenemos. Amém? Amém. Todos nós temos o mesmo Espírito. Nosotros todos tenemos un Essa é a mismo unidade do espíritu. Espírito. Esa es la unidad del Isso é o Espíritu. que nos torna filhos e irmãos Eso es em lo que nos Cristo. torna hijos y hermanos en Cristo. Mas essa unidade Mas aqui esta unidad é a aquí unidade do conhecimento es do la Filho de unidad del Deus. conocimiento del Hijo de Nós Dios. temos que ir crescendo nessa unidade. Nosotros tenemos que crecer en esta unidad, Nessa unidade da fé. en la unidad de la fe. Muitas vezes nós achamos Muchas veces nosotros que esse encontramos aperfeiçoamento que se dá que esa perfección que se se está dá dando apenas pelo anúncio apostólico. se da apenas por el anuncio de los apóstoles. Mas não é o que o texto está dizendo. Mas no es así lo que el O que texto o está texto hablando. está dizendo Lo que el texto está é diciendo que esses homens que foram dados como dons à es que igreja, esos hombres que Dios los dio como dones a la iglesia, eles foram colocados para aperfeiçoar esos os fueron santos. colocados para perfeccionar a los santos. Essa palavra aqui Esta palabra aquí, é catequismos. catequismo, 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 não de catequese, catequismo. catequismo, Essa palavra aperfeiçoamento, esta es la palabra que é a palavra perfeccionamiento, catequismo no grego, que es la palabra catequismo, tem a ideia de unir dois ossos. tiene la idea de unir dos huesos, Porque ele está falando do corpo. porque él está hablando de un cuerpo. Então existe um trabalho no corpo Entonces existe un trabajo en el que cuerpo, faz com que ossos sejam unidos. entonces que hace que los huesos se junten, Mas não somente os ossos, mas no solamente los huesos, juntas e ligamentos também. entonces son los tendones y ligamentos Por que también. isso é necessário? Porque es necesario. Porque Deus busca um funcionamento a nível Porque de nosotros, corpo. Dios busca el funcionamiento a nivel del cuerpo. Se você serve muito bem ao Senhor, Si usted sirve muy bien al mas Señor, você é o único que faz más isso, usted es el único que hace eso, então Deus ainda não tem o seu propósito. entonces Dios todavía no tiene su propósito. Mas quando servimos como corpo, Más cuando podemos servir como cuerpo, então o corpo, entonces el o cuerpo, que é o corpo? ¿qué es el cuerpo? É a extensão de Cristo. Es la extensión É de a Cristo, extensão do cabeça. es la extensión de la cabeza. Não é isso? ¿No es eso? Isso é muito maravilhoso. Eso irmão. es muy Esse é maravilloso. o maior desafio que temos como igreja. Ese es el mayor desafío que tenemos como iglesia. Andar como corpo. Andar como cuerpo. Não é difícil andar sozinho, No es difícil andar solo, mas andar como corpo é. más andar como cuerpo es. Então Cristo é muito rico Mas Cristo es muy e rico. não está repartido em um irmão ou uma irmã. Ele não está repartido em um Él no irmão. está repartido en los hermanos. Não, em um irmão e uma irmã. En un hermano y una Ele está hermana. repartido no corpo. Él está repartido en el Um irmão cuerpo. sozinho não pode conter a Cristo. Un hermano solo no puede contener a Só o Cristo. corpo de Cristo pode contê-lo. Solo el cuerpo de Cristo puede Então nós contenerlo. temos que entender isso. Entonces nosotros debemos entender Por mais eso. que exista uma pessoa espiritual entre Por más que nós, exista una persona espiritual, se somos 50 e existem 20 pessoas si espirituais, somos 50 y existen 20 personas o espirituales, propósito de Deus ainda não está el completo. propósito todavía no está completo. Então esse ministério Entonces este ministerio tem a finalidade tiene la de finalidad fazer a ligadura, de hacer la ligadura, de fazer com que esses santos, de hacer con que estos santos, uma vez treinados, una vez preparados, crescendo em Cristo, creciendo en Cristo, porque veja bem, porque mire bien, ninguém se alimenta do pastor. nadie se alimenta del Na pastor, figura la do figura, pastor e da ovelha, en la figura del pastor y la você oveja. não vê a ovelha comendo o pastor, Usted no puede ver una oveja eles comiendo
seria um pastor. canibalismo. Eso sería un O que o pastor canibalismo. faz? ¿Qué es lo que el pastor hace? Ele conduz a ovelha a pasto Él verdejante. conduce las ovejas al pasto. Esse é o trabalho do Ese ministério do es el novo trabajo pacto. del ministerio del nuevo pacto. Conduzir os santos Conducir a los aos santos pastos a verdejantes. los pastos Para del que Señor. por esses pastos Para que por verdejantes, esos pastos eles possam ir crescendo. ellos puedan ir creciendo. Esse é o trabalho desse Ese ministério. es el trabajo del E à medida que eles vão Y en crescendo, la medida que ellos van é à creciendo, medida que eles vão desenvolvendo os seus serviços. en la medida que ellos van desenvolviendo su servicio. Uma palavra que muita gente gosta. Una palabra que mucha gente le gusta. Ministério. Ministerio. É a palavra diaconia. En la palabra diaconía. O que é um ministro? ¿Qué es un É ministro? um diácono. Es un diácono. Não, eu não sou diácono. No, yo no soy diácono. Eu sou ministro. Yo soy ministro. Redundância. Es una Está redundancia. falando a mesma Está coisa. diciendo la misma cosa. Porque a tradução da palavra Porque la traducción ministério de la palabra é a ministerio, palavra grega diaconia. porque es la palabra griega diaconía. É a tradução. Esa es la traducción en griego, Sim. del griego. Amém. Então, irmãos, esse aspecto do ministério Entonces, este aspecto del é ministerio também bastante importante. es para nós. bastante importante. Nós precisamos. Nosotros necesitamos Cristo em vós. Cristo en vosotros. Tudo que é de Cristo. Todo lo que es de Cristo. E agora, esse E agora, aspecto. esse aspecto. Em. O En. que é esse em? ¿Y qué es Esse é o eso? ministério do Espírito Santo. Es el ministerio del Espíritu Que foi Santo, dado que fue dado para tomar tudo que é de Cristo para tomar todo lo que es de Cristo e colocar no corpo de y Cristo. colocarlo en el cuerpo Como o de Espírito Cristo. Santo faz isso? Cuando el Espíritu Santo hace eso, Como ele faz isso? ¿cómo Él hace eso? Pelas Sagradas Por Escrituras. las Sagradas Escrituras, Através do ministério do Novo Pacto. a través del ministerio del Nuevo Então, Pacto. essas três palavras são muito importantes. Esas tres palabras son muy O importantes. Espírito, El Espíritu, a palavra, la palabra ou o modelo o modelo e o ministério. y el ministerio. Cristo Cristo, em. Cristo a em. transmissão de Cristo para o corpo de Cristo. la transmisión de Cristo para el cuerpo de Cristo. Você vê que o corpo de Cristo é um vaso, Usted ve que el cuerpo de Cristo es un como vaso, fosse um vaso vazio. como que fuera un vaso vacío. O que tem que colocar nesse ¿Qué es lo que vaso? tiene que colocar en ese vaso? Platão, Eh, Descartes, a Platón o a Descartes, filosofias vãs. filosofías vanas. Sabe o que causou isso em Éfeso? ¿Sabe lo que causó eso en Éfeso? Vocês têm ideia do que causou isso em Éfeso? ¿Usted sabe lo que causó eso en Éfeso? Porque nós temos dois textos Porque nosotros tenemos dos que, no meu textos entendimento, que en mi parece entendimiento mostrar o que aconteceu. em Éfeso. parece mostrar lo que aconteció en los Éfesos. Quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso Cuando Pablo deja a Timoteo en para Éfeso advertir a alguns para advertir a que não algunos ensine diferentes doutrinas. que no enseñen doctrinas diferentes. Heterodidascalias é a palavra. Claro, Diferentes doutrinas. diferentes doctrinas. Por que não pode se ¿Por qué fazer no isso? podía irmão? hacer eso? Porque o ministério Porque el ministerio tem que transmitir ao corpo de Cristo tiene que ser transmitido al cuerpo de a Cristo. quinta essência de Cristo. Aquí está la esencia de Cristo. Não pode transmitir outra coisa. No puede transmitir otra cosa. Então o que ocorreu lá? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allá? Passaram alguns anos. Pasaron algunos años Novamente uma advertência y veio. nuevamente una advertencia. Agora no de Apocalipse. ahora en E Apocalipsis. vocês lembram bem. Y si ustedes se acuerdan bien, O Senhor falou que eles perderam o primeiro amor. el Señor habló de que ellos perdieron el primer amor. Que primeiro amor é esse, irmão? ¿Qué primer amor era É ese? isso que nós estamos falando desde o início. Eso es lo que estamos hablando desde el inicio. Éfeso Éfeso tem um grande suporte de palavra. El Efesios tiene un gran soporte de palabras. É a igreja que mais recebeu de profundidade no Es Novo la iglesia que Testamento. más recibió profundidad en el Nuevo Mas no meu Testamento. entendimento parece ter errado nesse aspecto. Más mi entendimiento parece estar errado en ese Ele não aspecto. perdeu o primeiro amor. Ellos no perdieron el primer Não é amor. o sentido quantitativo, No es en el sentido de cantidad, é o sentido qualitativo. es el sentido de la Ele calidad. perdeu o melhor amor. Él perdió el A mejor amor. tradução mais correta La traducción más seria correcta, deixaram o melhor amor. la traducción más correcta es dejaron el Vocês mejor lembram amor. bem quando nós cremos logo no início? Ustedes pueden ver cómo fue que se comienza cuando uno cree. Logo quando nós começamos. Cuando nosotros Que comenzamos. amor tremendo Qué amor tínhamos pelo tremendo Senhor. teníamos para el Señor. O que quisesse que fizéssemos, Todo lo que hacíamos, fazíamos. lo Não hacíamos. tinha nenhum impedimento. No teníamos impedimento. Hoje qualquer coisa Ahora cualquier cosa pode ser um impedimento. puede ser un impedimento. Cuidado com isso, irmão. Cuidado con eso. Guarda o teu coração. Guarda tu A corazón. única maneira de seu coração ser guardado La única manera de tu corazón ser é guardado cultivar a presença es dele. cultivar la presencia de Ele é Él. o seu Senhor. Él es su Não Señor. existe ninguém e nada mais importante para você No do que Ele. existe nada más importante que Él. Então é nessa comunhão Entonces, en esa comunión que se vai crescendo. que nosotros vamos a O que crecer.
que aconteceu com Éfeso? ¿Y qué sucedió con Efesios? Começaram a ensinar diferentes doutrinas. Comenzaron a enseñar diferentes doctrinas Perderam a palavra. y perdieron la palabra. Se está ensinando diferente doutrina, Y se están enseñando diferentes diferente doctrinas. doutrina não é Cristo. Diferentes doctrinas no A es igreja é Cristo. vaso Y la iglesia es un vaso que não pode receber diferentes que no puede doutrinas. recibir diferentes Ela só pode doctrinas. receber a Cristo. Ellas sola pueden recibir a Então o que Cristo. aconteceu? Entonces, ¿qué fue lo que Quando sucedió? perderam a palavra, Cuando perdieron la palabra, perderam o quê? ¿perdieron qué? Perderam a Cristo. Perdieron a Cristo. Porque a palavra Porque la é a palabra revelação de es la Cristo. revelación. Quanto mais você ouve a palavra, Cuando usted más oye la quanto palabra, mais ouvimos a cuando palavra, más oímos la palabra, mais sabemos de Cristo. más sabemos de Mais Cristo. conhecemos a Más Cristo. conocemos a Deixa eu te Cristo. falar uma coisa. Déjeme hablarte una cosa. Como a gente pode confiar em alguém que a gente não conhece? ¿Cómo nosotros podemos confiar en alguien que no conocemos? Digamos que alguém chega e bate essa porta, bate essa porta Digamos que alguien viene y golpea esa puerta e quer levar uma das suas crianças. y quiere llevar a alguno de sus hijos. E fala pro Marcelo, Marcelo, deixa eu E- levar um desses seus meninos ali e eu já volto. y le dice al hermano Marcelo, déjeme llevar a un niño para allá y yo ya vuelvo. Já volto, já Já te vou. entrego. Você vai deixar, Marcelo? ¿Usted lo dejaría? Ninguém vai deixar. Nadie puede Porque dejar. não há confiança. Porque no hay confianza. Não é assim? ¿No es así? A fé também é assim. La fe también es A así. fé que nos foi dada, La fe que nos fue ela é dada crescente. se va O aumentando. corpus da verdade, El cuerpo de la ou seja, verdad toda a palavra de es Deus, de toda la palabra de essa é a Dios. fé que uma vez foi dada aos santos. Esa es la fe que una vez fue dada a los Agora, santos. na nossa relação com Deus, Ahora nuestra relación con como Dios, ela vai crescendo? ¿cómo ella puede crecer? Imagina isso. Imagine eso. Como essa fé vai crescendo? ¿Cómo esa fe va À medida creciendo? que você vai confiando. En la medida que usted va confiando. Alguém fala para você, Alguien le dice a usted, Deus é tremendo. Dios es Isso é o tremendo. que você está ouvindo. Eso es lo que usted está Outra oyendo. coisa é o que você experimenta. Otra cosa es lo que usted está Outra coisa é o que experimentando. você conhece de Y Deus. otra cosa es lo que usted conoce Ah, de Deus verdad de fez Dios. isso, isso e isso na minha vida. Dios hizo esto y esto en mi vida. Você fica olhando, Usted queda mirando, mas isso nunca aconteceu comigo. mas eso nunca ha acontecido con É usted. relação Es una relación de fé diferente. de fe diferente. Dá para entender isso? ¿Puede Então, à entender eso? medida que você ouve, Entonces, la medida que oímos, quando eu falo você, cuando yo le é digo a apenas ustedes, uma expressão. es una Eu expresión. me incluo Yo me como incluyo primeiro, como primero, porque sou eu que estou falando. porque soy yo el que Então, estoy quando hablando. nós estamos Pero entonces, cuando nosotros ouvindo a estamos palavra, oyendo la o que está palabra, acontecendo? ¿qué es lo que está Nós sucediendo? estamos ouvindo Nosotros estamos oyendo as realidades la realidad daquilo que Cristo é. de aquello que Cristo es. À medida que você ouve, A medida que nosotros é a oímos, medida que você conhece. en la medida que nosotros Na conocemos, medida que você conhece, la medida que nosotros conocemos, é a medida que você confia. en la medida que nosotros Você confiamos. não pode confiar em alguém Nosotros no podemos confiar en que não algo foi revelado a que você. no fue revelado a nosotros. Imagina se você está dentro de um buraco Usted imagínese que está dentro de un hoyo e tem um profundo túnel aí embaixo, y tiene um grande poço aí. gran pozo ahí. Você está segurado, Y usted, pendurado aí, y usted está tomado de ahí, numa moitazinha. en cualquier cosa que pueda estar tomado de ese Está lugar. segurando aí com as duas Está mãos, amarrando, tomando Ah. ahí con las dos manos, a ponto de cair. a punto de caer. Então vem o Senhor Entonces viene el Señor e te dá uma das mãos y te da una mano e fala, me dê suas mãos. y dice, pásame tu mano. Mas para você dar as mãos ao Senhor, Más para usted darle la mano al você Señor, vai ter que soltar as suas usted va a duas tener que mãos. sacar las dos manos. E aí, como a gente faz? ¿Y ahí cómo lo hago? Se confiamos nele, Si confiamos en Él, soltamos e soltamos seguramos nas y mãos. nos aseguramos de la mano. Mas se não conhecemos Mas si ele, no lo conocemos a Él, o que nós fazemos? ¿qué es lo que vamos a hacer? Vou ficar segurando Voy esse a quedar matinho. firmando de ahí donde estoy afirmado nada Vou más, ficar aí até o final da minha vida. hasta el final de la vida. Ainda que estou correndo um grande risco. Aún cuando se está corriendo un gran riesgo. Então é isso que o Senhor vai nos ensinando. Entonces eso es lo que el Señor À nos medida enseña. que vamos ouvindo a sua palavra, En la medida que nosotros oímos su Ele vai palabra, revelando no seu coração. Él va abriendo su Ele vai corazón. mostrando que Ele é digno de Él nos va a confiança. mostrar que Él es digno de Que nós confianza. podemos confiar Que nele. nosotros podemos confiar en Él. Que Ele vai nos segurar com o Y que braço nos va a forte. asegurar con brazo fuerte. Amém? Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Para nós fecharmos, Para irmãos, nosotros cerrar, vamos falar um pouco sobre a questão do casamento. vamos a hablar del asunto de la cuestión del casamiento. Me dê sinceramente 10 minutos. Somos 10 para as 10, às 10 termina. Já falei 4 vezes. Vamos a Apocalipse, capítulo 19. Vamos a Apocalipsis 19. Eu vou pedir ao meu irmão que leia do versículo 5.
Capítulo 19 de Apocalipse. 19 de Apocalipse. Sim, a partir do versículo 5 até o 8. Ya. Dice, Até o 9. De 5 ao 9, por favor. Vamos fechando. y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. El versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amém. Então aqui está falando das ceia das bodas do Entonces Cordeiro. aquí está hablando de la cena de las bodas del Cordero. Há um grito de júbilo e de alegria Un aqui, grito de júbilo y de alegría aquí, dizendo que aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. diciendo Dios Todopoderoso reina. Claro que Deus sempre reinou. Dios siempre reinó. Independente de queda ou de qualquer coisa, Deus é Deus. Independientemente de cualquier cosa, Dios siempre Isso reina. não move a sua Eso no posição. mueve su presencia, sus Mas, cosas. mas por que ele está sendo glorificado Entonces, aqui? ¿qué es lo que está glorificándose aquí? Entendo que ele está sendo glorificado nos santos. Él está siendo glorificado en los santos, Porque a noiva já se preparou. porque la novia se había preparado. Nós estamos num período onde a noiva está se preparando. Nosotros estamos en el periodo donde la novia se está Só que preparando. nesse momento aqui, Mas en este momento a aquí, noiva já se preparou. la novia ya estaba preparada. Agora observa uma coisa. Ahora podemos ver una cosa. As suas vestimentas, Sus vestiduras, elas são de linho fino. las vestiduras son de lino Isso finísimo. fala das ações justas dos Esto santos. habla de las acciones justas de los santos. Por que isso é assim? ¿Por qué dice eso? Porque ele é o justo. Porque Él es el justo. Ele é a justiça de Deus. Él es la justicia de Ele Dios. foi feito por Deus para nós. Él fue hecho por Dios para nosotros. Justiça. Justicia. Lembra desse texto? ¿Se 1 acuerdan de ese Coríntios 1, texto? 1 Coríntios 1, 30. Corintios 1. Então, ele foi feito por Deus para nós. Él fue hecho por Dios para nosotros. Justiça, Justicia, santificação, santificación. redenção. Então, Redenção. ele é a nossa justiça. Él es nuestra Que justicia. vestimenta é essa que nós vamos ¿Qué nos tipo de apresentar vestimenta? diante de Deus? Esa vestimenta con la que nos vamos a presentar delante de Vestes Dios. de justiça. Las vestiduras de justicia. Esse é o andar. Ese es el andar. Por que dizemos isso? ¿Por qué decimos Porque o eso? texto diz as ações justas dos Porque el santos. texto dice las acciones Ele justas de fala los de santos. ações. Él habla de acciones. Fica muito claro para nós, irmão? Queda muy claro para Se nosotros. ele é a justiça, Si Él es la justicia, então que vestimenta que deve aparecer em entonces, nós? ¿cuál es la vestimenta que debe aparecer en nosotros? Vestimentas de justiça. La vestimenta de É a justicia. formação de Cristo. Es la no corpo de formación de Cristo. É o mistério de Ese Cristo. es el misterio de É o Cristo. Cristo em vós, olha aqui, ó. Cristo en Esperança vosotros, da la glória. esperanza de la gloria. Aqui está a glória. Aquí está la O gloria. justo Los justos formado formados no corpo. en el cuerpo. O justo, Los justos, Cristo, Cristo, o cabeça, la cabeza, formado no seu corpo. formado en su cuerpo. Essa é a glória da igreja. Esa es la gloria de la Isso iglesia. não é maravilhoso? Eso es maravilloso. Agora vamos compreender esse casamento. Entonces vamos a comprender ese Porque existe uma casamiento. linguagem antropomórfica Porque aqui. existe un lenguaje antropomórfico aquí. Isso é uma linguagem que Deus utiliza Ese es un lenguaje que Dios se utiliza fazendo entender. para hacerse entender. Deus não quer se esconder, irmãos. Dios no se quiere esconder. Deus quer se revelar. Dios se quiere Ele é revelar. o Deus que é o que é. Dios quiere que nosotros Ele é o sepamos. que é. Él es lo que Ele es. se revela como Y é. Él se revela como E es. por fim ele se dá. Y por fin Él se da. Então vamos entender isso. Entonces vamos a entender. Existem 3 etapas Existen 3 etapas para as bodas. para las bodas. Isso aqui nos é apresentado Esto aquí es representado no casamento judaico. en el casamiento judío.
A primeira etapa La primera etapa você vê em Mateus capítulo 1, usted la puede encontrar en Mateo capítulo 1, versículo 18. versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. El nacimiento de Jesús fue así. Estando Maria, sua mãe, Estando María, su madre, desposada. desposada, Lembram disso? ¿se acuerdan de eso? Antes de se Antes de ser ajuntar juntada com José, con José, o seu marido. su marido. O que é se ajuntar? ¿Qué significa juntar? Isso é casamento. Que ese es el O casamiento. que significa desposar? ¿Qué significa Na desposada? nossa linguagem hoje En seria nuestro um noivado. lenguaje es el noviazgo. Só que há uma diferença. Solo que hay una diferencia. Que o noivado naquela Que el época noviazgo de aquella é época uma pessoa que era prometida a outra. era una persona que era prometida a Na otra. presença dos pais da En la noiva, presencia de los padres de la novia, o noivo se mostrava interessado. el novio se mostraba interesado. Então os pais da noiva Entonces los padres de la novia davam ao noivo daban al novio o que chamava-se dote. un dote. O que ele fazia com esse ¿Qué es lo dote? que hacía él con ese dote? Ele saía em direção à sua casa Él salía en dirección a su casa, e vai trabalhar iba a em trabajar torno de um ano en un año más o menos, com aquele un periodo dote de un año, que pode ser valores con aquellos dotes que eran valores, ou pode ser alguma herdade, qualquer o coisa. puede ser una heredad, cualquier cosa. Ele vai usar aquilo Él va a usar eso para poder chegar o dia do casamento para poder llegar al día del e ele casamiento fazer então a festa. y hacer la fiesta. Então, no capítulo 1, Entonces en el capítulo nós 1 temos o desposo. nosotros tenemos la desposada. Era diferente do que é hoje. Era diferente de que ahora. Hoje alguém fica noivo Ahora uno fica de novio e amanhã não fica mais. y mañana se termina. Quando eles ficavam noivos, Cuando en ese tiempo se quedaba de novio, o que acontecia? ¿qué es lo que Não acontecía? podia abrir mais mão. No podía volver atrás. Por isso que você entende Por eso que usted puede entender que José queria deixá-la que José quería dejarla secretamente. secretamente. Por que você acha disso? ¿Por qué? ¿Por qué ela iba a podia- hacer eso? porque ela podia ser já apedrejada. Porque ella podría ser apedreada. Ainda que não estavam casados. Porque todavía no estaban Mas casados. o noivado era El noviazgo já era um pacto ya era un pacto de que eles viveriam juntos que ellos iban a estar a juntos partir de um futuro a partir próximo. de un futuro próximo. A segunda parte das bodas, La segunda parte de las bodas nós encontramos no capítulo 25. nosotros lo encontramos en el capítulo No 25. capítulo 25 de Mateus, En el capítulo 25 de quando Mateo, você vê as virgens, cuando usted ve las está vírgenes, falando da noiva está hablando de la novia no período do Novo Testamento, en el periodo del Nuevo Testamento, entre os judeus. entre los O que judíos. acontecia ali? ¿Qué es lo que sucedía ahí? Depois que ele pega o dote, Después que él tomó los dotes, ele vai, él se fue, ele segue, él sigue. não é? E o que ¿Y acontece? qué es lo que sucede? A noiva fica. La novia O que ela queda, fica fazendo? ¿qué es lo que ella queda haciendo? Ela vai se aprontar. Ellos se empieza a Capítulo preparar 25 de en el Mateus. capítulo 25 Os de meus Mateo. irmãos lembram. Los hermanos se Ela vai acuerdan. ficar se aprontando. Ella se queda preparando. No que consiste a loucura daquelas noivas? ¿En qué Daquelas cinco? consiste la A insensatez daquelas cinco? de aquellas 5 vírgenes? Porque elas não se prepararam. Porque ellas no se prepararon. Mas elas já haviam sido, já eram noivas. Ellas ya eran novias. O noivo saiu. El novio había O noivo salido. vai preparar o El casamento. novio fue a preparar ya Y el él casamiento. volta para Y buscar. él iba a volver a buscarla. É isso que o capítulo 25 Eso es lo nos que el ensina. capítulo 25 está enseñando. Mas o que elas fazem? Más lo que ellos hicieron, Aquelas cinco ficam distraídas. ellas 5 se quedaron Isso distraídas. representa aquela porção do povo de Deus Ella representa aquella distracción del pueblo de Dios que não entende o seu que no chamamento. entiende ese llamamiento. Que nós não estamos sendo chamados apenas para esse tempo, Que nosotros no estamos siendo llamados solo para ese tiempo. mas também estamos sendo chamados para um tempo futuro, También estamos siendo llamados para el tiempo para um futuro. casamento. Para un casamiento futuro. Então, nesse momento de Mateus Entonces, en 25, este momento de Mateo 25, o noivo vai vir. el novio viene, Como o noivo vem? como el novio viene, Normalmente no casamento judaico, normalmente en un casamiento judío, ele vem à noite, él viene en la noche, acompanhado de muitos amigos, acompañado de muchos com amigos, tochas de fogo. con sus, ¿cómo se llaman? Antorchas de fuego. E vai chegar na casa da Y noiva, él llega a la casa de la e novia, estão as suas y donzelas, están sus que doncellas, estão ajudando a noiva a se están ayudando a la preparar, novia a prepararse, e vai se juntar todos eles. se van a juntar todos ellos, E agora eles vão em direção à casa y do ellos pai se do van a noivo. la casa del padre del E novio. quando chegarem na Y casa do cuando pai do llegan a la noivo, casa del padre del tem novio, uma grande festa. tienen una gran É isso que fiesta. acontece no mundo Eso es lo que judaico. acontece en E el Deus utilizou matrimonio essa judío. figura
Dios utiliza toda esta figura para nos mostrar o para casamento de Cristo mostrarnos e el da igreja. casamiento de Cristo y la iglesia. Quando chegam na casa dos pais, Cuando llega a la casa de los padres, você tem Mateus capítulo usted tiene Mateo 22. capítulo 22. Certo rei Un cierto rey quis fazer bodas a seus quiso a seu hacer filho. bodas a su hijo E começa a descrever as bodas. y comienza a describir las bodas. E vocês lembram o que aconteceu? ¿Usted acuerda lo que sucedió? Teve um momento Tuvo un momento onde a festa já havia começado. donde la fiesta ya había O comenzado pai do noivo percebeu y el padre del novio que havia percibió uma pessoa que não estava com vestes que había una adequadas. persona que no estaba vestida de fiesta. Adequadamente. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? ¿Ustedes se O acuerdan que de eso? aconteceu então? ¿Qué es lo que había sucedido entonces? Essa pessoa Esa persona foi convidada fue convidada a se retirar. a retirar. Amigo, Amigo, ele chama de amigo. él lo llama de amigo, Entendo que era um crente, entiende que era un mas creyente, não estava capacitado mas a no participar estaba daquilo. capacitado para estar en esa boda, Porque é uma virgem. porque era una virgen, Observa, são 5 prudentes porque son 5 prudentes e 5 são y nécias. 5 son Mas insensatas, são noivas. son É a novias, noiva. eran todas Só que novias, 5 são prudentes mas e 5 solo que não. 5 prudentes y 5 sensatas. Então ele entrou na festa. Entonces él entró a la fiesta, Não sei como ele conseguiu no sé chegar cómo naquela llegó a festa. conseguir a la fiesta, Mas ele chegou. mas él llegó, Mas o pai do noivo viu mas el padre del novio lo que ele vio, não estava vestido que no adequadamente. estaba vestido E adecuadamente, ele foi convidado a se y él retirar. fue convidado a salir de ese lugar. Irmão, que figura maravilhosa. Qué figura maravillosa. Agora vamos passar isso para a nossa vida. Nosotros vamos a pasar a nuestra vida. Num primeiro momento, En el primer momento, o Senhor veio até nós. el Señor viene hasta O nosotros. que aconteceu? ¿Qué es lo que sucede? Foi dado um dote. Nos fue dado un O dote. pai El padre, deu um dote ao filho. el padre dio un dote al hijo. Não foi isso? Eso es lo que Por que isso é sucedió. assim? ¿Por qué es así? Porque o casamento tem um preço. Porque el casamiento tiene un E o precio. preço do nosso casamento Y com el Cristo precio de nuestro casamiento foi o preço do seu próprio sangue. fue el precio de su propia sangre. Esse foi o dote. Ese fue el dote. E Cristo foi. Y Cristo fue. E está Y Él está esperando, esperando, trabalhando. trabajando. Enquanto espera, trabalha. En cuanto espera, Enquanto trabaja. trabalha, espera. En cuanto trabaja, Até que espera. essa noiva seja adornada. Hasta que esa novia sea adornada. E você vê que no capítulo 25 Usted ve que en el diz: capítulo 25, Eis o noivo. ese novio Já era meia-noite. ya era la medianoche. Irmãos e irmãs, Hermanos y nós não hermanas, sabemos o tempo que o nosso nosotros Senhor no volta. sabemos el tiempo que vamos a estar. Mas há um momento Mas hay un momento onde vamos ouvir essa voz. donde vamos a oír esa voz. Eis o noivo. Es el, Tem viene um el momento novio, que ele vem para nos buscar. que Él viene a buscarnos. Como nós estaremos? ¿Cómo nosotros nos Será se encontraremos? estaremos vestidos com ¿Será vestes que estamos adequadas? vestidos con las vestiduras Será verdaderas? se estamos crescendo na ¿Será que presença estamos dele? creciendo en la presencia de Él? Será se somos apenas eclesiológicos? ¿Somos apenas una iglesia o eclesiológico? Será se estamos vivendo na presença ¿O dele? será que estamos viviendo en la presencia de Porque Él? sabe o que Deus está fazendo Porque conosco? sabe lo que Dios está haciendo con Ele está nos nosotros. transmitindo a sua natureza. Él nos está transmitiendo su naturaleza. Porque naquele casamento, Porque en aquel casamiento, as vestes são vestes de justiça. porque las vestiduras son vestiduras de Essa é a justicia. natureza do nosso Salvador. Esa es la naturaleza de A nuestro Salvador. natureza do justo. La naturaleza É del nisso justo. que nós estamos En vestidos. eso es que nosotros estamos vestidos. Então ele vem. Entonces Él viene. Quem são seus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? São seus santos anjos. Sus santos ángeles. Eles vêm Y ellos vienen. e dos 4 cantos Y da de los terra, 4 cantos de la tierra, eles vão fazer aquela maravilhosa ellos van a ceia. hacer esa maravillosa obra. Junto com eles, Junto con ellos vêm também os santos vienen los santos para tomar os seus para corpos. tomar sus cuerpos. Aqueles que morreram em Cristo Aquellos que murieron en e que Cristo agora vão y ressuscitar. que ahora van a resucitar. Vocês lembram disso? Si ustedes se Paulo acuerdan nos de eso, ensina em Tessalonicenses. Pablo lo enseña en Os mortos Tesalonicenses. ressuscitarão primeiro. Los muertos en E Cristo nós, resucitarán os primero. vivos, seremos Y luego nosotros los arrebatados vivos seremos arrebatados. juntamente com Cristo. Juntamente con Cristo. Então ele vem, Entonces Él viene. inclusive com aqueles irmãos que você Entonces conhece, con aquellos hermanos que nosotros conocemos, que já partiram para o que ya Senhor, fueron con el Señor. eles vêm com ele. Ellos vienen con el Porque Señor. eles vão tomar agora Porque os ellos seus tienen que corpos. tomar ahora su Eles vão cuerpo. ser glorificados. Y ellos van a ser E glorificados. depois nós juntamente com Y ele. nosotros también juntamente con E Él. depois que ele nos toma, Y después que Él nos toma, o que ele vai fazer? ¿qué es lo que va a hacer? Vai nos levar para a casa do seu Nos va a pai, llevar para la casa de su para Padre. essa grande festa. Para esa gran Quando fiesta. chegarmos lá, Cuando lleguemos allá, onde nós vamos chegar? ¿a dónde vamos a No llegar? Apocalipse capítulo En 19. Apocalipsis capítulo 19. Nós vamos ver esse banquete. Nosotros vamos a ver ese Vamos banquete. estar nesse banquete. Vamos a estar en ese banquete. Oxalá estejamos aí. Ojalá podamos estar Porque ahí. só participarão daí Porque solo pueden participar se ahí. estiverem com vestes Si estuvieran adequadas. con vestiduras adecuadas. Que o Senhor nos ajude. Que el irmãos. Señor nos ayude. Que o Senhor nos fale ao coração. El Señor nos hable al corazón. Nos fale ao espírito. Nos hable al Espíritu. Dessas duas situações
situações nas quais estamos de envolvidos. esas dos cosas en las que nosotros estamos envueltos. Estamos crescendo Estamos para creciendo testemunho no tempo para el presente. testimonio del tiempo Esse é o presente. serviço e a vida da igreja. Ese es el servicio y la vida de la iglesia. Mas não somente isso. Mas no solamente eso, Estamos crescendo estamos creciendo porque vestes de justiça estão sendo bordadas em porque nós. vestiduras de justicia están siendo bordadas en nosotros. Para que isso? ¿Para qué es eso? Porque conscientemente Porque conscientemente nós estamos esperando um esposo. nosotros estamos esperando al esposo. Você está esperando alguém, irmão? ¿Usted está esperando a alguien, hermano? Eu sei que pode ser que alguém Yo sé que puede estar Pode ser que esperando. alguém Puede ser que esteja alguien esperando um esposo naturalmente. esté esperando un esposo en forma Não natural. tem problema nenhum. No tiene problema en eso. Mas pense bem, Mas piense bien, essa é uma figura es una miniaturizada figura en miniatura do esposo, del do esposo, verdadeiro esposo, del verdadero o qual a esposo, igreja está el esperando. cual la iglesia está A esperando. igreja que está esperando o La esposo iglesia que está esperando. é a igreja que conscientemente La iglesia es que conscientemente está crescendo em es Cristo. que está creciendo en Cristo. É possível ver o nosso crescimento. Es posible ver nuestro crecimiento. Como? ¿Cómo? Se temos consciência Si tenemos de conciencia que estamos na prática, de que estamos practicando, não do andar, no del andar, não na prática da vida da igreja. no en la práctica de la vida de la Esquece iglesia. essa prática. Olvídese de eso. Esquece isso. Olvídese A de nossa eso. alma pode imitar isso muito bem. Nuestra alma puede imitar eso A muy bien. realidade da vida da La igreja realidad de la vida de la é a iglesia, realidade da vida de Cristo. la realidad de la vida de Isso não Cristo, pode ser produzido por eso no nós. puede ser reproducido por Como nadie. isso acontece ¿Cómo então? eso sucede? Quando nós estamos nele. Cuando nosotros estamos Se en él. você se volta para Si ele, nosotros nos volvemos a se eu él, me volto para ele, si yo me se vuelvo a nós él, nos voltamos para si ele, nosotros nos volvemos nós a él, temos a vida da igreja. nosotros tenemos la vida de Porque la a iglesia. vida da igreja Porque la vida de la iglesia é a vida de Cristo. es la vida de Cristo. Senhor nos El abençoe. Señor nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias a ti. Porque tú puedes, Señor, abrir nuestros ojos y nuestros corazones para que nuestras voluntades, para que nuestra mente y todo nuestro ser pueda ser, Señor amado, a través de tu palabra, permeado, pueda ser traspasado, Señor, tu palabra que es bendita y que puede erradicar todo aquello, Señor, que no proviene de ti, que proviene de nuestra mente, que proviene de nuestras buenas intenciones, pero que no están, Señor amado, basadas en tu obra, puedan ser quitadas, Señor. Por eso que tu palabra tiene esa fuerza, ese poder de poder partir, Señor, el alma del espíritu, dividirlo, Señor, para que quede claro lo que es tuyo y lo que es nuestro, Señor. Y nosotros podamos apropiarnos y deshacernos de lo nuestro y tomarnos de lo tuyo, Señor. Y esa es la enseñanza que en esta noche nos ha sido impartida. La enseñanza que tiene que ver con abrazarnos de lo tuyo, Señor. Como Pablo dijo, todo, Señor, queda atrás, olvidándome de aquello y queda atrás y me extiendo al blanco, a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias por tu siervo que nos ha compartido tu palabra. Señor, ministra en él fuerza, dale salud para que pueda, Señor, seguir compartiéndonos estas cosas. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Gracias por la paciencia.